Pô, não? Estamos aqui começando mais um The Business Talk Podcast. E hoje vou apresentar um pouquinho, já vou falar do nosso convidado, mas queria dizer que este podcast ele é feito de empreendedores para empreendedores. E é um podcast que quem está por trás é a 7Go Marketing Digital e a Creative, do grande Mário. É isso aí, galera. Cláudio, bem-vindo ao podcast. A gente estava ansioso pela tua chegada aqui. Quando o Alex falou de que tu aceitou o convite, eu disse, caramba, vai ser muito legal esse podcast. Então é isso aí, o Mário já revelou aí quem é o nosso grande convidado e estamos aqui, só falando aqui uma palhinha aqui rapidinho, estamos aqui nos estúdios da RecZoom Produções, então você que também quer ter o seu podcast ou fazer transmissões ao vivo, eles também fazem, tanto aqui no estúdio quanto no local, tá? Então procura eles lá, RecZoom Produções, aqui em Imbituba, certo? Aperta o REC e dá um zoom. Aperta o REC e dá o zoom. Cláudio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aqui, por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje, tá? Obrigado, Alex. Obrigado, Mário. É uma honra estar aqui com vocês, batendo um papo. E tenho certeza que nós vamos ter aqui momentos de muita inspiração, de inquietação também. Eu também quero deixar algumas coisas plantadas na mente das pessoas que vão assistir, que estão com a gente. Porque eu tenho um propósito de inspirar as pessoas. E desde quando eu comecei a construir a minha carreira, a minha história, eu procuro sempre compartilhar com as pessoas os meus aprendizados para também ajudar outras pessoas a encurtarem os seus caminhos. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco da minha história, dos meus aprendizados e do conhecimento sobre a Disney, que é uma coisa que eu não gosto muito, né, Alex? Tu sabe disso? Não, né? Imagina! Então, esse teu pensamento está muito alinhado com o pensamento aqui do podcast, porque esse podcast é justamente empreendedores, para inspirar, aspirar, passar insight, contar história, para que você aí, do outro lado, né, possa se inspirar na história incrível que esse cara tem. Hoje tem assunto, tá? O cara é palestrante, especialista no modelo Disney de excelência para empresas, tá? Então, se você é um empresário ou quer ser um empresário, ou se você é um líder aí dentro da tua empresa, cara, fica aqui com a gente que vai sair muito insight hoje, né? Mário, tens alguma... Queres abrir hoje aqui com uma pergunta aí? Alguma pergunta? Olha, cara, porque minhas perguntas já são mais, tipo... O Cláudio, ele já é cliente nosso aqui, né, da minha empresa, ele já está com a Seven aqui, então eu já conheço. E tu tá conhecendo ele hoje, né? Mais a fundo assim. Então, manda aí uma primeira pergunta. Então, olha só que legal. A Disney sempre traz muita curiosidade, né? E com isso traz vários mitos, isso é verdade, isso não é. A internet aí conta histórias legais, histórias não tão legais, né? E nessas minhas andanças pela internet eu vi, cara, uma afirmação que eu achei ela filosófica, assim, que eu queria que tu desse uma... Me falaram que não tem ninguém dentro do Mickey. É verdade que não tem ninguém dentro do Mickey? Essa daí... Bom, em primeiro lugar, boa, né, Mário? Não tem ninguém lá. Em primeiro lugar, a gente sabe que Disney, tudo que a Disney faz, repercute de alguma forma. Tem aquela famosa frase, né? Falem mal, mas falem de mim. Uhum. Tudo que a Disney faz repercute. Ninguém consegue ficar alheio ao que acontece com a Disney, ao que a Disney faz, às estratégias dela. Então todo mundo cria vários mitos a respeito da Disney. E um deles é esse que é alimentado pela própria Disney. Eu dou treinamento lá na Disney, ela alimenta de alguma forma. Eu estava lá na Disney com o meu grupo, um treinamento que eu ministro lá, inclusive semana que vem eu estarei indo para lá com mais uma turma. É a 17ª turma da imersão que eu faço na Disney para líderes do Brasil inteiro. E uma vez eu estava com um grupo e uma pessoa do nosso grupo perguntou para a funcionária da Disney o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para eu ser o Mickey. E ela fez de conta que ela não entendeu a pergunta. Ela assim, mas como assim? Eu quero ser o Mickey. Muito bom. Ela falou assim, mas você não pode ser o Mickey. Assim, mas por que eu não posso ser o Mickey? Ela disse assim, porque o Mickey é o Mickey, ninguém pode ser o Mickey. E aí ele perguntou de novo, tá, eu não posso, por exemplo, participar de um processo seletivo, ser selecionado para vestir a roupa do Mickey? E ela falou, senhor, mas ninguém veste roupa do Mickey. O Mickey é o Mickey. Ninguém pode ser o Mickey. O senhor pode ser, no máximo, o melhor amigo do Mickey. Não. Que é a forma como eles falam. As pessoas que vestem, então assim, já respondendo a tua pergunta, tá, Mário? Tem alguém vestindo uma roupa, tá? Eu acho que não. Eu lamento te decepcionar. Eu acho que não. Quer ver que eu vou falar? Talvez eu te convença que não tem ninguém ali dentro. Por exemplo, assim,
Eu fui pra Disney agora, né? E tô lá, tá andando pelo parque da Disney, eu encontro quem? O Mickey. Mickey. Automaticamente, com a magia da Disney, eu vou em direção ao personagem e eu abraço e eu tiro uma foto com O O Mickey. Mickey. o Mickey. Então, não tem ninguém ali dentro. Só porque se tivesse alguém, eu ia falar assim: "Ô, obrigado, o funcionário da Disney, por tirar foto comigo. Eu despersonalizo quem tá ali dentro em Isso. prol da magia." Então, assim, realmente tem alguém ali dentro, mas tu absolutamente esquece. Esquece. Quando Você tu tá ali na esquece. frente dele, tu absolutamente esquece. Ah, esses E pra dias... reforçar isso, é que eles dizem que você não pode ser o Mickey, você pode ser o melhor amigo O do melhor Mickey. O melhor amigo, amigo é a sim. pessoa que veste a roupa do Mickey. olha E só. tem um detalhe bem importante que eles cuidam muito para que a magia não seja de alguma forma destruída. Não só em relação ao Mickey, mas em relação a qualquer personagem da Disney. Nunca vai ter dois personagens ao mesmo tempo no parque da Disney. Então nunca vai existir o Mickey se apresentando na frente do castelo e o outro lá numa atração. Quando o Mickey está no palco, como eles chamam, né? Quando o Mickey está se apresentando, está interagindo com as pessoas, todos os outros Mickeys estão lá nos seus escritórios, nos bastidores. Nunca vão aparecer dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque poderia ser que alguma criança chamasse a outra dizendo assim: olha, vem aqui que o Mickey está aqui na frente do castelo. O priminho, né? Chamou o primo Sim, lá. sim. E o outro, entendi. não, o Mickey está aqui na entrada, vem aqui. Se tem dois Mickey ao mesmo tempo, então quer dizer que o Mickey não é de verdade. Então, nunca pode ter Cara, isso é dois se muito apresentando legal. ao mesmo Eu, tempo. eu jurava que era o contrário, tá? Eu nunca fui, tenho vontade de ir. Eu assim, vou chegar lá, vou encontrar um na entrada, um lá, um outro lá. Não, é só um. Cara, O Mickey sensacional. eu acho que é um dos maiores personagens da Disney, tanto que tem. É o maior. É o maior, né? E tem os. Fala um pouquinho dos hiding Mickeys que tem. Qual é o menor hiding Mickey que tem lá na Disney? Olha, são muitos, né? O Hidden Mickey é o Mickey oculto que eles chamam, Sim. né? São Mickeys escondidos em vários lugares. São eles mensagens criam, subliminares? São mensagens subliminares. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que quando a gente vai na mansão assombrada no Magic Kingdom, que é o parque do Castelo da Cinderela, tem um Hidden Mickey que demoraram muito tempo, porque quem é muito fã da Disney fica o tempo todo tentando encontrar esses Mickeys, né? E aí em cima tem os fantasmas, porque a mansão assombrada é cheia de fantasmas. Os fantasmas estão almoçando, fazendo uma refeição numa mesa. E lá tem o Hidden Mickey. Tem um prato e tem dois pirex pequenininhos. E encostadinhos do prato eles formam a cabecinha do Mickey. Ah, caramba. E o mais legal mesmo, que foi um que eu descobri recentemente, tem a Everest, que é uma das principais montanhas russas da Disney lá em Orlando. Sim. Ela fica no Animal Kingdom. E eu, há 6 anos atrás, eu fiz um voo de helicóptero por todo o Walt Disney World. Eu contratei um voo de helicóptero e fui por tudo, porque eu queria ver de cima aquilo, né? Gigante, né? Isso, gigante, né? O helicóptero não pode passar exatamente por cima, mas como a Everest ela fica meio que numa fronteira do parque, por onde nós passamos deu pra ver. A Everest vista de cima, ela forma um Hidden Mickey. Caramba. Certinho, ela forma a cabecinha do Mickey lá. Vou olhar no Google Maps. Só quem passa de helicóptero, de avião é que consegue descobrir Que isso. legal, Então o cara. tempo todo eles ficam colocando esses Mickeys ocultos lá. Isso, me corrija se eu estou errado, mas isso, do meu ponto de vista, olhando por essa ótica que você está contando pra gente, isso traduz pra mim em uma palavra: excelência. Excelência em entregar uma experiência ao cliente, tô certo? Uhum. É isso que eles fazem total lá, né? Total. E é muito uma questão de filosofia, né, Alex? Tem uma história que eu sempre conto pro grupo da imersão quando a gente termina a visita ao Magic Kingdom. No fundo do Magic Kingdom, atrás do castelo, tem o carrossel. O carrossel fica atrás do castelo. E eu paro no carrossel e conto uma história sobre a Disneylândia, que aí é na Califórnia, que é o primeiro parque da Disney. Uma história extremamente inspiradora. Quando o Walt Disney estava construindo a Disneylândia, a empresa era sempre ele e o irmão, eram os dois sócios. Os dois eram complementares. E o Roy, irmão do Walt, ele era um cara que cuidava do financeiro, então ele tinha muito cuidado com gastos excessivos. E o Walt Disney veio com a ideia de que, como o carrossel era um brinquedo muito importante, porque ele tinha feito uma pesquisa e viu que todo o parque que fechou o carrossel, o parque quebrou logo em seguida. Então, para ele, por mais que naquele momento, né, 1955, o carrossel já era um brinquedo em decadência, mas o parque dele teria carrossel, porque senão ele quebrava. E aí ele queria que aqueles tubos metálicos onde estão presos os cavalos fossem todos revestidos de ouro. E o Roy falou, de jeito nenhum.
Nós vamos colocar milhões numa atração que está em decadência. E aí o Walt falou, não, mas é muito importante, eu quero que seja revestido de ouro. Ele falou assim, não, Walt, mas se a gente pegar uma tinta dourada, colocar alguma coisa que fique parecendo com ouro e cubra de uma tinta parecendo ouro, ninguém vai saber que é uma tinta. E se a gente revestir de ouro e gastar muito dinheiro revestindo de ouro, quem vier aqui também não vai saber que é de ouro. Então não faz nenhuma diferença. E ele conseguiu convencer o irmão falando assim, faz muita diferença. Porque se a gente colocar ouro aqui, todo mundo que vier aqui brincar não vai saber que é de ouro. Mas os funcionários que trabalham aqui vão saber que é de ouro. E eles vão cuidar tão bem dessa atração que quem vier aqui, mesmo sabendo que não é de ouro, vai sentir que aqui é um lugar especial. Pela forma como as pessoas cuidam disso aqui. E eu sempre digo que toda empresa precisa ter o seu carrossel revestido de ouro. A tua empresa precisa ter alguma coisa que atraia as pessoas e que faça com que elas queiram cuidar do negócio. Esse é o jeito de pensar da Disney. Nossa, isso é excelência. Cara, meu Deus, explodiu a cabeça Não, assim, olha cara. só, cara. Adorei Não. essa frase. Toda empresa precisa ter um carrossel carrossel de de ouro, ouro. cara. Cara, sensacional. Não, Que isso- sacada. Isso o cara tem essa sacada 1900 e... Não, e no, 55. e no final da frase dele, eu já tava, cadê meu carrossel? Cadê? Cadê? Eu tava assim pensando também. assim, cadê? Eu- É isso, é aquilo? Aham, Tipo, não, vou criar... Deixa eu ligar aqui, pessoal. Pessoal, vamos construir um carrossel amanhã. eu tava... Sabe que isso influenciou muito a decisão que a gente tomou quando nós abrimos a Good Care, né? Sim, a clínica lembro. Good Care, 3 anos atrás. Eu contei essa história para a equipe e disse que o nosso carrossel de ouro ia ser a recepção da Good Care. Que todo mundo que colocasse os pés dentro da clínica fosse atendido com um sorriso, com um bom dia, de uma maneira muito especial, e que quando a pessoa saísse daquele lugar, ela dissesse assim, nossa, esse lugar é especial, tem alguma coisa diferente aqui. E aí eu desafiei a equipe, vamos transformar nossa recepção no nosso carrossel de ouro. Então a recepção vai ser o ponto de autocontato com o nosso cliente, então quem chegar aqui vai ser tratado de uma maneira muito especial. E é isso, é você entender onde que a tua empresa faz a diferença na vida do cliente. Cara, e pior que tá? Não é porque puxando sardinha não, mas tu entra na Good Care, tu sempre é atendido com um sorriso escancarado assim, bom dia, tudo bem? E quando tu sai de novo, obrigado, viu? Seja bem-vindo. Cara, muito Cara, o sensacional. atendimento, até tem mais uma história ali, não história não, né, mais uma característica ali da Disney é que o Cláudio vai confirmar se é verdade ou não, lógico, né, tô pegando a internet, até é verdade, né, aí o Cláudio tá aqui pra dizer se é verdade Se tá ou na não. internet, é verdade. Eu peguei na internet, então se tá lá, é verdade. Então assim, Cláudio, quando tu dá um abraço no personagem, isso costuma dizer que é o maior abraço do mundo, porque ele não te solta sem que você solte ele. Então, isso é um nível de cuidado com a experiência da pessoa. A Disney está cuidando com a tua fantasia, né? Ela não pode quebrar em nenhum momento a tua fantasia. Então, até o gesto de um simples abraço é muito bem pensado do início ao final de como tem que ser, de quem são os atores, o que vai acontecer. Se tu soltar, tem uma reação, se não tem, o olhar, as câmeras, a fila. Então, cara, é uma engenharia social, é algo absurdamente fantástico, assim, cara. A regra do abraço da Disney é muito interessante, porque é essa forma de você perceber que você é muito bem quisto, muito bem acolhido naquele lugar. Então, quando você abraça o personagem, enquanto você não soltar o personagem, ele não vai te soltar. A decisão de soltar tem que ser do convidado. Nossa, olha isso. Eu fiz esse teste, fui encontrar com o Mickey lá no teatro, que é o Mickey mais famoso da Disney. Fui encontrar com o Mickey no teatro e a minha filha gravou. Eu apertei o Mickey e fiquei. Enquanto eu não soltei, ele não me soltou. E é interessante, eu comecei a observar a partir daí, quando eu vejo pessoas abraçando o personagem, eles são muito bem treinados. Quando o convidado aperta o personagem, ele fica apertando ali, abraçando. No momento em que o convidado larga, solta a mão, ele solta depois em seguida. Eles são treinados para fazer isso. Eles nunca vão te soltar enquanto você não achar que Eles não tomam ação. Eles não tomam ação. Quem toma é você. Porque você que tem que decidir quanto tempo você quer ficar abraçado com o personagem. Cara, não, é sensacional. Não, isso daí, como eu falei, pra mim comunica excelência com a experiência que o cliente
tá lá dentro, tá vivendo naquele momento, sabe? Como tu falou, é uma engenharia social, assim, Não, é hardcore, né? um nível... Cláudio, isso também queria puxar esse assunto da Disney e te fazer uma pergunta que a gente tem aqui, que eu anotei aqui, que eu acho que traduz muito, porque a Disney, ela traduz muito excelência, e pra mim também ela traduz muito também liderança, porque tem alguém Muito. liderando aquela equipe ali, Muito. pra aquela equipe dar esse abraço e manter, e ter essa regra, e ter toda tudo isso, tem uma liderança muito forte. Então, assim, Sim. Cláudio, o que é que a Disney entendeu sobre liderança que tanta empresa ainda não entendeu, cara? Alex, eu todos os dias converso com empreendedores, com os meus clientes, e todo mundo relata uma grande dificuldade, que é o fato de a sua empresa, o seu setor ser muito dependente de si. E a Disney tem uma filosofia de liderança que vai no caminho contrário. Na verdade, o líder ele tem que se tornar substituível para que as pessoas possam fazer o negócio rodar. Tem uma frase do Lee Cocker, que foi o cara que desenvolveu o atual modelo de liderança da Disney, que eu uso isso como um mantra. Ela diz assim: cuide das pessoas e elas cuidarão dos seus negócios, não porque é uma obrigação, mas porque desejarão isso. E esse é o papel do líder dentro da Disney, deveria ser em toda a empresa. Uhum. Você investe seu tempo cuidando das pessoas e as pessoas cuidam do negócio para você e elas não se sentem obrigadas a cuidar. Elas cuidam porque é uma forma delas retribuir o cuidado que elas recebem do líder. Por isso que a Disney trabalha 4 aspectos sobre a liderança, que é selecionar, treinar, comunicar e cuidar. O cuidar, o se sentir cuidado pelo líder é o que faz com que as pessoas queiram entregar mais o tempo todo. E qual a origem disso aí? 1955, o Walt Disney inaugurou a Disneylândia na Califórnia. Ele convidou, no dia da inauguração, o Walt Disney convidou 15 mil pessoas para a inauguração. Só que foi veiculado na mídia inteira dos Estados Unidos que a Disney ia inaugurar a Disneylândia. E naquele momento os filmes da Disney já eram muito famosos. O que aconteceu? Uhum. Todo mundo queria ir para essa inauguração. E aí, ao invés de 15 mil pessoas, apareceram mais de 30 mil pessoas porque falsificaram convites. Nossa. Um jornal divulgou o que seria o modelo do convite. Os caras reproduziram o modelo e apareceu um monte de gente lá, não sabia quem era convidado e quem não era. E aquele dia foi um desastre total. O Walt Disney foi assim motivo de piada nos Estados Unidos inteiro, porque deu tudo errado no dia da inauguração do primeiro parque de encantamento. O que aconteceu? Com muita gente, faltou comida, faltou bebida, faltou água nos banheiros. Nossa. E aí, naquele momento, a imprensa foi em cima por quê? Porque faltou água e eles tinham que decidir se a água que tinha seria usada nos bebedouros ou nos banheiros. E aí eles disseram, não, vamos colocar... Na verdade, eles decidiram que ia ter água no banheiro, não ia ter água nos bebedouros. E a Coca-Cola era a patrocinadora da inauguração. E aí depois a imprensa disse que aquilo foi tudo uma estratégia da Disney para obrigar as pessoas a tomarem Coca-Cola. Então foi assim, Nossa, que caos. tudo que podia acontecer de errado aconteceu. A empresa que foi contratada para fazer o asfalto na Main Street, na rua principal do parque, ela atrasou a entrega, entregou 2 dias antes. O asfalto não chegou a secar totalmente. E deu quase 40 graus naquele dia, era 1º de julho, na Califórnia, muito quente. E as mulheres foram com salto alto. Quando as mulheres começaram a caminhar na Main Street, o salto foi enterrando no asfalto e as mulheres começaram a deixar o salto. Pensa numa situação que deu tudo errado. De Foi a filme, inauguração da situação de- Disneylândia. E o que chamou a atenção do Walt Disney naquele dia é que as pessoas não resolviam nada. Todo mundo perguntava para ele, Walt, faltou água, o que é que eu faço? Walt, as mulheres estão ficando sem o salto do sapato, o que é que eu faço? O Walt quebrou um brinquedo, o que é que eu faço? O Walt tem muita fila lá. Todo mundo perguntava para ele. E ali ele entendeu que fazer filmes era fácil. Produz um filme, coloca no cinema e roda. Agora, entregar serviço é mais difícil, porque depende de gente, né? E ele percebeu que ninguém tomava decisão, ninguém resolvia problema, tudo veio para ele. Ele sentiu igual a 99% dos empreendedores no Brasil, né? Tudo depende de mim, tudo eu tenho que decidir. E foi ali que ele contratou um cara chamado Van France, que era um cara especialista em educação, para desenvolver o modelo de cultura da Disney e um modelo que treinasse as pessoas e que preparasse elas para tomar toda a decisão e resolver todo o problema. E que o papel do líder não era o papel de tomar decisão. O papel do líder era de dar condição para que as pessoas pudessem tomar as decisões e resolver os problemas. E disso surgiu o modelo da Disney, que é um modelo de liderança.
onde o líder ele fica 80% do tempo cuidando das pessoas, 20% do tempo cuidando do negócio e 0% do tempo cuidando da operação do processo. Porque se ele Olha cuida das só. pessoas, as pessoas cuidam do processo. Na maioria das empresas que eu conheço, o líder está lá 80% cuidando da operação, 10% Mandando? do negócio, 10% pessoas. O modelo da Disney é totalmente diferente. Caramba, cara, sensacional isso. Ou seja, o fantástico. líder, que muitas das vezes tem essa ideia errada, né? Não é aquele cara que tá lá mandando, que tá lá ditando as regras, né? A Disney, ela inverte todo o papel, então. Ela cuide das pessoas, que as pessoas cuidarão dos seus negócios. Dar condições para as pessoas tomarem as E decisões. tomarem resolverem, né? Resolverem, né? E aí tem duas coisas que são importantes para funcionar o modelo, tá? E essas são os dois pilares de sustentação do modelo Disney. É uma cultura muito forte, uma cultura onde as pessoas entendem o que é que elas podem, até onde elas podem ir, que decisão elas podem tomar. A cultura diz isso. E processos muito bem estruturados. Porque o processo faz a rotina girar. Se o processo é bem organizado, bem estruturado, a rotina roda. E quando alguma coisa foge do processo, foge do padrão, a pessoa está preparada para tomar decisão. Então esse é o modelo Disney, né? Cara, tu falou em cultura, né? Muitas empresas tentam criar cultura dentro da empresa, cara. Muitas, né? E muitas falham. Não conseguem criar uma cultura. Que dica que tu poderia dar, baseado, né, em Disney, no teu método também, para que a empresa possa criar uma cultura forte dentro da empresa? O que tu poderia... Bom, Alex, falando sobre cultura, primeiro é importante a gente entender que toda empresa tem uma cultura. Algumas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, eu quero um trabalho de desenvolvimento de cultura na minha empresa porque a minha empresa não tem cultura. Não, ela tem. Só que ela não foi desenvolvida de maneira proposital. Aconteceu. Você contrata várias pessoas, cada uma traz a sua cultura de outros lugares onde trabalhou, da sua vida, da sua família, e coloca dentro da empresa e forma uma cultura. Verdade. Geralmente o resultado não é bom. Sim. Então a cultura tem que ser construída pela empresa. Mas uma grande parte erra porque constrói uma cultura sem a participação das pessoas. E esse é o grande problema. As pessoas precisam ajudar a construir a cultura para que elas se apoderem disso. E quando você, por exemplo, precisar demitir alguém porque essa pessoa tomou uma decisão, agiu contra a cultura, ninguém vai achar que a pessoa é coitadinha. Porque está muito claro com essa cultura. Eu fui dar um treinamento pessoal da Hotmart lá em Belo Horizonte. Ó, que legal. Eu treinei toda a equipe de sucesso do cliente da Hotmart, 100 e poucas pessoas. Que massa. E aí, coincidentemente, haviam dentro do grupo um rapaz e uma moça que tinham trabalhado na Disney. E quando eu falei que a Disney tem na cultura dela os inegociáveis, são coisas que geram demissão, os dois deram depoimento do que aconteceu com eles. A moça foi trabalhar na Disney por 3 meses, aquele período de férias que eles contratam muito brasileiro para trabalhar nos períodos de férias. Ela foi trabalhar por 3 meses e outras moças também foram junto com ela e eles ficam num alojamento lá com 4 pessoas, fornecido pela própria Disney. E um dos inegociáveis é que você não pode, trabalhando na Disney, você não pode andar na rua embriagado. Ou com sinais de embriaguez, porque todo mundo sabe que você trabalha na Disney. E quando alguém vê um funcionário da Disney andando na rua com sinais de embriaguez, isso pode manchar a imagem da Disney. Nossa. E aí, primeira semana de trabalho, sexta-feira, as moças estavam de folga no sábado, felizes da vida, foram sair para tomar alguma coisa e tal, e aí beberam um pouquinho demais. Quando chegaram ali, passando da meia-noite, chegaram no alojamento, chegaram gritando, rindo alto e tal. Dormiram, pegaram um sábado de folga, quando chegaram no domingo foram trabalhar. Chegaram lá no posto delas, tinha outra pessoa trabalhando. Nossa. O que aconteceu? Acho que tem algum erro. Não, é Muito para te rápido. conversar com o líder ali. Chamaram elas, disseram assim, olha, vocês chegaram embriagadas ontem no alojamento. Vocês, durante o seminário de cultura, vocês receberam essa informação de que não poderia fazer isso. Então vocês estão desligadas e a gente, inclusive, já fez a antecipação da passagem de vocês. Vocês voltam para o Brasil amanhã. O Sim. quê? Sim, desse jeito. Nossa. E ela disse assim, não tem jeito. E o rapaz disse que ele era muito fã do Star Wars, ele trabalhava como custodial, que é o funcionário da limpeza, que limpa o chão, dentro do Hollywood Studios, que é onde tem a área do Star Wars. Ele estava lá trabalhando, de repente, ele viu o roteirista dos últimos filmes do Star Wars. Ele conhecia todo mundo que trabalhava nos bastidores do Star Wars. E aí ele chegou pro cara e falou, nossa, eu sou muito seu fã. Nossa, adorei tal filme e tal. Começou a conversar com o cara falou assim, você não quer tirar uma foto comigo? Ele falou assim, eu não posso. Foi a coisa mais engraçada, né? O cara, o artista, o famoso, Sim. queria tirar uma foto com ele e não podia.
Porque durante o treinamento deles, eles recebem informação de que se eles usarem o celular no palco, o palco é o lugar onde tem cliente, onde você está trabalhando, eles são imediatamente demitidos. Ele falou pro cara, eu não posso tirar uma foto com o senhor, eu queria. E o cara perguntou, mas você tem esse celular aí? Ele falou assim, tenho, onde é que tá? No meu bolso, qual bolso? Direito. O cara enfiou a mão no bolso dele, pegou o celular dele, fez uma selfie com ele e colocou o celular no bolso dele de novo, deu tchau e foi trabalhar. E ele conseguiu a foto sem precisar pegar no celular, que se ele pegar o celular ele é demitido. Caramba, mano, Que sensacional. E por que na Disney não pode pegar o celular no palco? Porque quando um funcionário está no palco com o celular, ele está dando atenção para o celular, ele deixa de dar atenção para o cliente. Nossa, ó, atenção de novo. E falando de embriaguez ali, né? Pessoal, a galera da internet, aquela foto do Mickey fumando, sem o cabeção, fumando ali, é montagem, tá? Aquilo ali é mentira. Não existe, Aquilo tá não louco? existe. Não, imagina. Clássico, aquilo é um meme clássico. Se a funcionária chegou lá e falando alto, embriagado, foi demitido, imagina o cara que veste o Disney. Falar em cabeção é assim que eles chamam, né? E tem uns personagens que são face, que não tem aquela cabeça grande. São os dois tipos, até a Branca de Neve era sem a... Depois a ela Branca de Neve hoje era sem sem máscara máscara, né? fechada. Eles dividem, Sem tem dois máscara tipos de fechada. personagens, legal. um com que mostra o rosto e o outro personagem que é o com o cabeção Sim, lá que e é tal. com a máscara ali. Inclusive, uma curiosidade sobre os personagens. Opa. Muita gente pergunta, né? Mas quais são os pré-requisitos para ser o personagem? Quando a gente fala nos principais personagens, Mickey, Minnie, Pato Donald, Margarida, Pluto e Pateta, o Pateta somente homens fazem, porque ele tem 1,90 m. Ele é muito alto. Então é difícil você encontrar uma mulher que tenha essa estatura se estava jogando vôlei ou basquete, né? Sim. Já que a altura é importante nesses esportes. Então, homem. A Minnie e a Margarida são sempre mulheres que fazem. Por causa legal. dos gestos, dos trejeitos. Agora, Mickey, Pato Donald e Pluto, tanto homem quanto mulher podem fazer. Olha, E existem as alturas adequadas, né? Para Mickey e Minnie, por exemplo, 1,55 a 1,65. Então, para não ficar uma diferença muito grande de altura de um personagem para o outro. Olha só que legal. Lembrei de outra coisa, tu falou ali, o cara pegou o celular no bolso dele. Vocês sabiam que na Disney tu pode roubar? Como assim, Mário? Tu pode roubar. Meu Deus. O Cláudio vai depois, eu falo e o Cláudio depois vai dizer se pode ou não. Assuntos polêmicos. Pode roubar na Disney, Cláudio? Explica pra gente. O que acontece se alguém roubar alguma coisa na Disney? Se roubar de verdade, agora essa eu fiquei na dúvida, porque tem muito mito na internet. Tem. Eu não decorei todos Ó, ainda. consegui colocar o Cláudio Eu não numa decorei posição. todos ainda. A única coisa que pode roubar são os pins, né? Que as pessoas estão Sim. usando o pin, você vai lá, pega o pin do outro e troca pelo teu. Tem uma tradição que é trocar de pins, né? Não, com certeza é uma brincadeira, uma provocação, mas é pela questão da experiência do usuário. Então, se alguém for encontrado roubando, ninguém faz nada até que ele vá para um lugar mais adequado, onde os policiais vão abordar de uma maneira bem tranquila. Então, até que Entendi, no momento entendi. ele pode, depois, Sim, óbvio entendi. que Agora- ele não vai... Agora entendi o conteúdo. Isso é real lá, então. É muito cuidado com a experiência do cliente. Mesmo que haja algo nessa situação. A menos que a situação que está acontecendo é uma situação que exige uma intervenção, porque senão aí vai piorar ainda mais a experiência do cliente. Por Aí- exemplo, recentemente viralizou duas famílias brigando, os caras brigando de tapa mesmo na entrada do parque, Sim. né? Uhum. Ali tem que fazer uma intervenção, porque aquilo ali é uma coisa que vai Já tá prejudicar a prejudicando, né? experiência de todo mundo. Então, reduz o tamanho do prejuízo. Agora, quando alguém faz alguma coisa e a intervenção da Disney pode prejudicar isso, eu assisti uma cena igual a essa Uhum. na turma de outubro do ano passado. Um cara, provavelmente tinha feito alguma coisa assim, estava andando pertinho do nosso grupo, de repente chegaram 2 seguranças da Disney e chegaram do lado dele, começaram a conversar com ele e foram levando ele para um canto, levaram ele para o canto. De forma bem E depois discreta. chegaram mais 2 caras, tinham 4 caras. E eles estavam tentando convencer esse cara a sair junto com eles para um lugar ali, porque provavelmente o cara tinha feito alguma coisa, pelas câmeras ele deve ter visto, talvez ele roubando alguma coisa. Vai pros Só que túneis assim, em secretos. momento nenhum eles agarraram o cara e levaram o cara. Entendi. E enquanto a gente ficou ali, eu fiquei observando, e eles ficaram tentando convencer o cara. Até que em determinado momento o cara concordou em ir para os bastidores junto com eles.
ali certamente ele tinha aprontado alguma coisa. Uhum. Mas se eles agarrassem e saíssem com o cara ali, imagina o que as crianças iam pensar. Daqui a Sim. pouco vão pegar o meu pai também e vão levar? Não, e para todo mundo pra ver, né? Que vai acontecer um negócio totalmente fora daquele escopo ali, daquele dia ali. Um policial chega já pegando o cara Isso. grita e tudo. Pronto, já atrapalha todo o espetáculo, né? Porque a Sim, Disney sim. em si tem os espetáculos, mas o espetáculo maior é a própria Disney, né? Acho que É não tu pode- tu entrou ali dentro, ele já é um Acho que não pode espetáculo. né, correr cara? também, né? Não pode ficar correndo ali e tal, é tudo. Muita regrinha. Ô, Cláudio, a gente tá vendo aqui, vou puxar um outro assunto, a gente falou de liderança e tudo, falou do método da Disney, a excelência e tudo, e eu tô vendo tu com a camiseta da Magic Leader Orlando, né? Eu já sei o que é, já sei do que se trata, mas é um treinamento lá na Disney, né? Isso. Para líderes de Pra empresas. líderes. É um Fa- treinamento conta- de imersão. Conta um pouquinho pra gente sobre o que é esse Magic Leader Orlando, quem pode fazer, na verdade, a gente também aqui pode fazer, quem pode fazer, é só para pessoas seletas, como é que funciona? Qualquer pessoa de qualquer segmento, qualquer empresa de qualquer porte pode fazer o Magic Leader. A gente já teve pessoas de empresas de dezenas de milhares de funcionários participando do Magic Leader. Já tivemos pessoas que eram profissionais liberais e que foram fazer a imersão. Então nós temos pessoas de todos os segmentos. É uma imersão de uma semana inteira no modelo Disney. Semana que vem estou indo para lá, para mais uma turma, a turma 17 da imersão. É um treinamento que vai do domingo de tarde até sexta-feira à noite. E a gente entra no modelo Disney nos mínimos detalhes, falando sobre estratégia, cultura, processos de operações, liderança e gestão de pessoas. Então a gente entra no modelo Disney, mostra o modelo e mostra como isso pode ser aplicado em qualquer empresa de qualquer segmento. Então é uma imersão que eu criei em 2015. Estamos aí num processo de crescimento muito grande, porque a gente sempre fez 1 ou 2 turmas por ano. Até que o ano passado eu fiz 6 turmas. Nossa. Esse ano já são Nossa. 7 turmas confirmadas. 7? 7, pode chegar até 10 turmas. Irado. Então cresceu muito essa imersão. E é uma forma de a gente entregar para as pessoas o modelo Disney completo. Entendi. Para as empresas poderem implantar também E- nos seus E, negócios. Cláudio, por que lá? Por que não aqui? Por que lá? É diferente, né? Eu dou treinamento, dou palestras aqui no Brasil sobre o modelo Disney. Já fiz mais de 1.500 palestras e treinamentos até Tu é hoje. também palestrante corporativo, né? Sim, dou palestra para empresas no Brasil inteiro. Só que você estar lá e vivenciar é muito diferente. Porque aí de manhã eu levo para uma sala de aula dentro do hotel. A gente mostra na teoria aquilo que a gente entende, né, do modelo Disney que é aplicável às empresas. Depois eu levo para os parques e nos parques as pessoas veem na prática aquilo que a gente mostrou em sala de aula. No Sensacional. dia seguinte voltamos para a sala de aula e as pessoas escrevem o que elas precisam mudar nas suas empresas com base no que elas viram no dia anterior. Por isso a importância de estar lá no Magic Leader. Vamos fazer, Alex? Cara, eu sou Vamos apaixonado. fazer? O Cláudio é meu cliente, né? Uma vez a gente brincou lá, quando ele entrou lá dentro da Seven, o pessoal brincou assim, não, ó, se precisar levar a gente lá pra gravar, pra fazer, pode levar a gente pra lá. Quem não quer ir na Disney? Mas um dia, com certeza, eu farei esse treinamento, isso aí é sem sombra de... Cara, tu conheceu um parque da Disney, eu já sou fãzaço desde pequeno, então não tenho receio de dizer, porque tem mais um assunto, Mário, legal pra trabalhar, que todo mundo pensa, pô, Disney, Disney, Mickey, desenhinho, coisa de criança, né? A galera não atribui a Disney a algo de adulto. E eu vou confessar, tá? Sempre fui apaixonado, assisto os desenhos, já assisti muito quando era criança, mas, de fato, depois de adulto a gente começa a atribuir a Disney a coisa de criança. E eu confesso que eu fui aprender muito sobre o modelo Disney com o Cláudio, quando ele se tornou cliente aqui da Seven, né? Eu fui consumindo os conteúdos dele até pra gente poder trabalhar junto e eu entendi que, cara, quanto eu tô aprendendo sobre gestão, sobre liderar, baseado na Disney, cara. Então, assim, a Disney, lógico, ela é um parque para encantar crianças e adultos também, né, que querem se divertir. Mas se tu olhar para uma outra ótica do negócio, tu vai entender sobre excelência, gestão, liderança. Então, pô, a Disney é sensacional. Então, vamos fazer, Mário. Partiu? Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Vamos embora. Deixa eu Conta. contar uma historinha pra vocês sobre como eu estudei, comecei a estudar sobre o modelo Disney, né? Tem algumas coisas na vida que elas são surpreendentes, algumas coisas que acontecem que não são programadas. Eu queria já ir para Disney naquele momento, isso era 2011, eu estava como diretor executivo do Avaí Futebol Clube, o Avaí estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Tinha sido conselheiro do Avaí, aí me convidaram para assumir a gestão executiva para profissionalizar a gestão do clube. Legal. E aí, naquele momento, eu já tinha o objetivo de ir para Disney, porque eu queria muito levar minha filha para Disney, né?
E aí eu comecei a trabalhar no Havaí e um dia eu fui no evento do Havaí e na época eu era coordenador de curso numa universidade, coordenava os cursos de administração e contábeis, mas eu não estava conseguindo conciliar o meu trabalho na universidade com o Havaí. E aí nós fomos no evento do Havaí, tinha um almoço. Eu fui no buffet, peguei um prato de comida e na hora que eu estava com o prato de comida vendo um lugar para eu sentar, tinha uma mesa que tinha uma vaga. E aí eu resolvi sentar naquela mesa ali. E sentei na frente de um cara. O cara era do Conselho do Havaí, era um cara que eu conhecia, já tinha sido presidente do Conselho do Havaí. Eu sentei na frente do cara. E aí na conversa, durante o almoço, ele me perguntou, o que é que tu faz? Eu falei, sou coordenador de curso na universidade e tal. Nossa, eu tenho muita vontade de ser professor universitário. E aí eu falei para ele assim, cara, eu sou coordenador de curso lá, inclusive eu tenho algumas disciplinas na universidade que eu não estou conseguindo mais tocar por conta do Havaí. Eu vou te contratar para trabalhar comigo. Nossa, sério? Sim, vou te contratar. Eu gosto de ti, vi que tu fala muito bem nas reuniões e tal, vamos lá. Tens experiência porque tem um negócio da tua família, tem experiência prática, é isso que a gente quer. E aí contratei o cara para ser professor. E depois ele foi super bem, eu dei as minhas disciplinas todas para ele, peguei o material todo que eu tinha e entreguei tudo para ele. E aí um dia em gratidão ele passou numa livraria e ele viu um livro, Criando Magia, um livro escrito pelo Lee Cockerell, que foi vice-presidente de operações da Disney. E aí ele comprou de presente, me deu de presente em agradecimento. Eu olhei aquele livro, eu li assim, cara, eu achava que a Disney era uma empresa para criança, eu achava que era uma coisa só de magia, de encantamento, mas olha o modelo de negócio por trás. Top. Me encantei com aquilo e aí foi o embrião do Magic Leader. Foi aí que despertou esse teu interesse de estudar sobre a gestão, liderança, método e tudo da Disney. E aí foi nascendo, aí tu foi... Mas tu primeiro, essa formação, esse treinamento Magic Leader veio depois, né? Tu antes era palestrante ou já... Como é que foi essa tua carreira ali para chegar até palestrante método Disney? Uma sequência de coisas, né? Quando eu saí de Imbituba para ir para Florianópolis estudar, eu queria ser a primeira pessoa da família a ter um curso superior. E quando eu entrei na Universidade Federal para cursar administração e vi o professor dando aula, eu falei assim, nossa, que profissão bonita. Os professores transformam vidas e eu também quero transformar vidas, eu quero ser professor. E ali coloquei na minha cabeça que eu ia ser professor. Aí fui fazer mestrado em engenharia de produção, terminei meu mestrado em 2005, em 2006 eu comecei a trabalhar como professor universitário. E aí me encantei por aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Isso era 2006, mas eu já tinha, como eu queria ser professor, toda a oportunidade que eu tinha de falar em público eu aproveitava. E aí a empresa em que eu trabalhava, isso era ano 2000, a empresa que eu trabalhava, eu coordenava a área comercial e a empresa tinha um projeto com o Senai Nacional, ela queria ensinar para o Senai Nacional, no Brasil inteiro, como que a gente fazia venda. E eu dominava muito isso. E aí eu montei um curso sobre vendas voltada para a área de tecnologia. E eu fui ministrar esse treinamento em 2000. Eu não sabia nada. Eu não falava em público, era terrível. E aí eu fui dar o meu primeiro treinamento da minha vida no ano 2000 para o Senai, num resort lá em Sorocaba, em São Paulo. Foi a primeira vez que eu subi o palco. Detalhe, era um curso de 40 horas. Nossa. Uma semana inteira. Já começou. Nossa. Cara, foi a minha ultramaratona. Não foi uma palestrinha. Ali foi a minha ultramaratona como palestrante. E ali eu percebi tudo que eu precisava desenvolver melhor. Então, dali até 2004, eu fiquei trabalhando nessa empresa, dando consultoria, treinamento, cuidando da área comercial. 2004, eu criei a minha própria empresa, Instituto Foco, que agora tem 20 anos já de mercado. E aí comecei, então, a partir da criação da minha empresa, comecei a dar palestras. Dei 84 palestras gratuitas, até pela primeira vez cobrar por uma palestra. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, cara, muito legal o teu trabalho. Nossa, adorei a tua palestra. Eu tenho vontade de ser palestrante também. O que é que eu tenho que fazer? E aí eu digo assim, eu li 300 livros e dei 84 palestras gratuitas até pela primeira vez cobrar por uma palestra. Então essa é a minha dica para ti. Lê 300 livros, dá 84 palestras de graça e depois você vira um palestrante. Só 300 livros, Cláudio? Só 300 Falta livros. 79 palestras para mim. Cláudio, que história é essa? O Alex me veio contar uma história aqui da galinha que criou dente. Que história é essa, Cláudio? Galinha cria dente não, né? Não, né? Galinha não tem dente, galinha não tem dente, pô. Tem, são dois, um em cima e um embaixo, assim, ó. São dois. Não, aquilo ali não é um dente? 2 dentões. Cara, eu fui enganado a vida inteira, então, são 2 dentes.
Eu vou te contar uma história, então, de uma galinha que criou vários dentes. Ah, não somente vários dois, dentes, vários Foram dentes. várias galinhas, Foram né, que várias criaram galinhas, dente. criaram vários Vocês dentes. estão me deixando confuso. Não, mano, a história é irada, irada. O meu pai era pedreiro, né? E eu trabalhava como ajudante de pedreiro do meu pai. Eu tinha, na época, 14 anos, quando meu pai teve AVC pela segunda vez. Na ocasião, nós estávamos trabalhando na casa de uma professora, que ela era professora no colégio onde eu estudava ensino fundamental. E na impossibilidade do meu pai de trabalhar, eu e meu irmão tocamos a obra. Era um muro que a gente estava fazendo, depois fizemos uma cozinha. Foi uma obra que demorou mais de um ano, assim, né? Uhum. E durante um tempo, eu e meu irmão, trabalhando como ajudante pedreiro e pedreiro, conseguimos ali segurar a família, né? E a professora, ela vinha o tempo todo do meu lado e começava a perguntar para mim sobre o que eu ia fazer para o meu futuro. E eu dizia para ela que na época eu já tinha esse sonho de ter um curso superior, né? Eu dizia para ela, eu quero estudar. Só que a minha família não tem dinheiro para me sustentar em Florianópolis. E ela falava assim, não, mas tu vai conseguir. Tu vai estudar. Tu vai ser uma pessoa que vai ter curso superior, tu vai mudar a história da tua família. Ela fez isso várias vezes. E eu nunca entendi por que aquela senhora de vez em quando parava do meu lado, eu trabalhando como ajudante de pedreiro, e ela ficava conversando comigo e me incentivando o tempo todo. Até que alguns anos atrás eu encontrei com ela e ela me contou por que ela fazia aquilo. Ela estava na sala dos professores na escola onde eu estudava e ela um dia chegou para os professores e falou assim, esse menino, Cláudio, ele é um menino muito dedicado e ele vai muito bem na escola. Esse menino um dia vai ter curso superior e ele vai mudar a história dessa família. E uma professora olhou para ela e falou assim, é mais fácil uma galinha criar dente do que o Cláudio um dia ter um curso superior. E ela olhou para a mulher e falou assim, então te prepara porque tu vai ver uma galinha criar dente. Que loucura. E era por isso que ela o tempo todo conversava comigo e me incentivava, porque naquele momento ela comprou aquela briga para ela. Entendi. Ela disse assim, eu vou estimular ele e eu vou fazer com que ele não desista do sonho dele. E isso me lembra muito o papel do líder, né? O papel do líder é esse, é o de incentivar as pessoas, de mostrar que elas são capazes, que elas conseguem chegar lá. Então, não só eu consegui fazer um curso superior, ter um curso superior, mas os meus irmãos também. Nós somos 4 irmãos. O meu pai estudou até a 3ª série, a minha mãe até a 4ª série. E os 4 irmãos fizeram curso superior. Eu me formei, fiz mestrado. A minha irmã se formou na faculdade com 40 anos, depois que eu já estava com a minha carreira estabelecida. O meu irmão se formou na faculdade com 39 anos, também. E o meu irmão mais novo, quando a gente perdeu a nossa mãe, eu tinha 19 anos, ele tinha 13 anos. E aí eu levei ele para Florianópolis, né? No ano seguinte ele foi para Florianópolis para estudar também. E ele fez faculdade de física, depois fez mestrado em engenharia de materiais, fez doutorado em engenharia de materiais e hoje é diretor de uma empresa de tecnologia com projeção nacional. Então, não só uma galinha criou dente, mas 4 galinhas criaram dente. Eu tava contando aqui, ele falando, 4 mestrado, não sei o que. Rapaz, passou de 6, 7 galinhas que criou dente Muita aí. galinha, Cara, muita galinha que muito criou bonita dente. essa história. Cara. Nossa, cara. Tinha que apresentar pro professor essas galinhas que criou dente aí. É. Ô, professor, tá vendo? Galinha dá dente? Cara, muito legal. E essa professora, ela tem um orgulho de mim, assim, muito grande. Parece que eu sou membro da família dela. Que legal. Né? E tem uma neta dela que de vez em quando conversava comigo e tal, nas redes sociais. Eu te admiro muito e tal. E a neta dela fez administração na federal onde eu fiz, fez mestrado e fez doutorado em administração. Mais uma E galinha de ali. alguma forma, eu acho que quando alguém consegue chegar lá, outras pessoas sentem que elas conseguem também, que é possível também, né? Então, por isso que eu sou um cara que coloquei como principal propósito da minha vida inspirar as pessoas. Para que Cara, elas cheguem, não só onde eu cheguei, mas que elas possam ir além de onde eu fui. Sensacional. Essa professora, ela fez um papel de liderança incrível. Ela não deixou com que o teu sonho morresse. Até porque, assim, ó, quando houve essa fala, né, dentro da sala dos professores, tu não ouviu isso, tu não sabia disso. Tu contou que foi há poucos anos atrás que tu soube dela a história completa, né? Então, por muitos anos tu não sabia. Não sabia. Só que, mesmo assim, sem saber, sem ter chegado aos teus ouvidos naquela época, ela, acredito eu, né? Penso eu, que ela deve ter pensado, cara, um dia ele pode ouvir isso aqui pode matar o sonho desse cara. Porque palavras, eu acredito muito nisso, palavras, elas têm poder, cara, de
positivo e negativo, de dar a vida ou de tirar a vida. A palavra tem esse poder. Tu imagina, na época tu tinha quantos anos, Cláudio? 14. 14 anos, uma criança que tem um sonho de fazer faculdade, se formar, escutar saber que uma professora dele, que na verdade era para inspirar ele, Isso, sim. escutar assim que a professora falou, é mais fácil uma galinha criar dente do que o Cláudio ir para uma faculdade. Cara, às vezes isso implanta vamos brincar aqui, um software dentro da cabeça do cara que já gera limitações na vida desse cara e esse cara acaba não dando bem na vida. Não é porque ele não quer, cara, é porque tem um negócio instalado, um drive mental instalado na cabeça dele, né? Então ela agiu de forma protetiva. Ela disse, não, ele um dia isso aqui pode chegar aos ouvidos dele, cara. Eu vou proteger esse sonho dele. Isso. Foi isso que ela fez, né? Ela protegeu meu sonho. Então, às vezes, dentro de uma empresa, penso eu, né? Dentro de uma empresa, é o que eu tento fazer com os meus funcionários lá. Sei que o Mário também, tu também, né? Muitas das vezes, acredito que o que aquela pessoa, às vezes, precisa é simplesmente de incentivar o sonho dela, né? Se ela tem um sonho de ser um grande editor de vídeo, se ela tem um sonho... Enfim, ela só precisa de uma palavra de incentivo. Né? Vai, tu consegue, vamos. Alguém que acredite nela, né? No sonho Dê dela. a oportunidade e acredite nela. Eu tive nessa história, eu tive o lado bom de quem me incentivou, mas eu poderia ter ouvido também a professora falar isso. Então, né, claro, hoje fica mais fácil falar, mas quando alguém disser que você não consegue fazer alguma coisa, não acredite. Não acredite. Tudo que você quer fazer na tua vida, sempre vai ter alguém que vai dizer que não dá, que é difícil demais. Você sabe qual é o teu sonho? Então esquece, sabe? A gente precisa aprender a ouvir as pessoas certas. E principalmente, né, a ter determinação quando a gente acredita demais em uma coisa. Eu tinha todos os motivos para desistir, né? Mas eu queria tanto aquilo, e essa professora teve um papel muito importante, né? Porque se a gente for avaliar, né, quantidade de vezes que eu tive motivo para desistir do meu sonho é impressionante. Primeiro, eu quando fui para Florianópolis para estudar, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha trabalhado por 3 anos no supermercado em Imbituba para juntar dinheiro para ir para Florianópolis. Eu fui fazer a escola técnica para depois fazer a faculdade, né? Porque não dava para ir direto para a faculdade e eu queria realmente fazer a escola técnica. E quando eu fui para lá no primeiro dia para encontrar um lugar para morar, e a minha mãe foi comigo, nós caminhamos o dia inteiro até que encontramos um lugar, né, um lugarzinho bem humilde, muito baratinho, no Morro da Caixa, lá em Florianópolis, que é o único lugar que eu conseguia pagar, era aquele quartinho lá com mais 7 rapazes, eram 8 pessoas dentro de um quartinho minúsculo, né? E aí a minha mãe sentiu uma dor na perna, e um mês depois a minha mãe descobriu que ela estava com uma doença incurável, ela estava com câncer, e um ano depois de eu ir para Florianópolis estudar, eu perdi a minha mãe. E a minha mãe foi a pessoa que junto comigo sempre me estimulou, me incentivou e que sonhou aquilo comigo, né? Então, quando eu me formei na escola técnica, eu não fui para a formatura, porque a minha mãe não ia estar do meu lado. Não tinha nenhum sentido. Então, aquilo foi um golpe muito grande para mim. Aí, eu entrei na faculdade, né? Entrei na faculdade. No primeiro semestre da faculdade, eu estava com 21 anos, a minha namorada com 16 anos, e ela ficou grávida. E aí, foi o segundo baque. Só que a minha filha nasceu, a Isadora nasceu, quando ela nasceu, em Imbituba, ela teve uma meningite, que ela pegou dentro da própria maternidade. E ela ficou 32 dias na UTI, entre a vida e a morte. Então foi uma sucessão de coisas. E aí, em um determinado momento, a gente morava num porão de uma casa, e a dona do porão onde a gente morava, ela um dia disse que a minha filha chorava muito, porque a minha filha teve uma pneumonia, porque aquele lugar não tinha nada, só tinha uma porta para sair, porque era um porão, que era uma grade na verdade, e não entrava ar ali dentro. E minha filha teve uma pneumonia. E ficamos 15 dias tratando aquela pneumonia, minha filha chorava de dor, e aquilo para mim era muito difícil, né? E depois ela acabou se tornando uma criança que chorava muito, porque ela tinha problema, teve bronquite, uma série de coisas. Um dia, a mulher simplesmente expulsou a gente de lá. Meu Deus. Ela expulsou a gente de lá. E não tinha para onde ir. Foi uma sucessão de dificuldades, uma atrás da outra. E por que eu resisti? Porque naquele momento que eu decidi que eu tinha um objetivo muito claro, eu decidi que eu não iria ouvir ninguém que dissesse que não era possível. E o papel da minha professora foi importante nisso, porque ela foi quem me deu esse nível de autoconfiança de que eu ia conseguir. Então, muitas vezes, né,
pessoas que criticam, elas precisam tomar cuidado, porque muitas vezes uma crítica, uma fala que para elas pode ser uma fala talvez sem muita importância, pode destruir o sonho de uma pessoa, Destrói. pode acabar com a vida de uma Pode pessoa. acabar. Verdade. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né, com aquilo que a gente fala. Trazendo isso aí para o mundo corporativo, Cláudio, as empresas, quando elas te contratam para palestrar dentro, eu sei que tu já palestrou para empresas grandes, né? VEG, cita outra. Hospital Albert Einstein. Hospital Albert Einstein. A Novo Nordisk, que é Cara, a maior farmacêutica do mundo. Então, tu já palestrou para empresas gigantescas. O que essas empresas, quando elas te procuram e te contratam, o que elas buscam trazer para dentro da empresa delas? Essa palavra de liderança, é esse ensinamento para dentro da empresa? O que é? Alex, as empresas elas têm 2 grandes desafios que elas precisam enfrentar todos os dias. O primeiro é conquistar e fidelizar clientes. Quando a empresa conquista cliente e consegue fidelizar esse cliente, ela começa, com a recorrência da compra, ela começa a ter um lucro cada vez maior, porque fica cada vez mais simples você atender um cliente que já é teu cliente. Claro. Existe, inclusive, uma estatística que mostra que conquistar um cliente é 4 vezes mais caro do que manter um cliente, né? E esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o desafio de atrair talento, reter esse talento e engajar esse talento para ele ser produtivo. Esses são os 2 grandes desafios. Toda empresa que me procura, ou porque está com uma dificuldade em atrair e reter cliente, ou em atrair, engajar e reter e engajar os talentos, né? E se tu me perguntar qual dos 2 é mais importante, eu te diria que é o segundo. Porque quando você tem pessoas muito boas, competentes e engajadas, você consegue também atrair e reter os teus clientes automaticamente. Então, o aspecto mais importante na gestão de uma empresa é a liderança. Por isso que eu acabei me especializando no modelo Disney, mas principalmente na parte da liderança, de você olhar para o teu negócio, olhar para as pessoas e melhorar esse processo. A gente volta àquilo do início da conversa, né? Onde a Disney, ela inverteu o papel, né? De cuidar mais do funcionário, porque ele vai cuidar muito mais da tua empresa e aí acaba atraindo muito mais clientes, né? Exatamente. É isso, né? É isso aí. E tem uma coisa que a Disney fala muito, eu fiz todos os treinamentos do Disney Institute lá em Orlando para poder me tornar um palestrante Disney. Não sou um palestrante oficial autorizado pela Disney, mas eu fui buscar esse conhecimento junto com a própria Disney. Certo. E todo o treinamento da Disney que começa sempre com uma frase. Nós aprendemos a ser intencionais onde os outros são não intencionais. Os concorrentes dela não são intencionais. O que é ser intencional, né? Basicamente 2 coisas. É você ter clareza sobre onde a tua empresa quer chegar e ter clareza sobre quais são os valores, princípios que devem nortear o comportamento das pessoas. Isso é ser intencional. Visão de futuro e cultura. Uhum. É isso que faz uma empresa dar certo. Uhum. Né? E aí, pegando o gancho da visão de futuro, o Walt Disney era um cara extremamente visionário e determinado. As pessoas às vezes acham que o Walt Disney chegou onde chegou porque ele é um cara extremamente criativo. Ele era um cara criativo, mas existiram inclusive pessoas que trabalharam na Disney que eram muito mais criativos que o próprio Walt Disney. Sim. A determinação era uma característica incrível dele. Quando ele colocava uma meta, ele ia até a última consequência para fazer essa meta acontecer. Com o apoio do irmão, obviamente, que era o sócio, que era o grande parceiro dele, né? E uma situação em especial, ela me chamou muito a atenção de todas as histórias que eu soube sobre o Walt Disney, quando eu fui fazer um roteiro pelos Estados Unidos inteiro. Eu fui em todos os lugares por onde o Walt Disney e o Roy Disney passaram, para tentar entender como que eles criaram essa cultura de tanta determinação, de excelência, de sempre entregar mais. E aí uma história me chamou muito a atenção. O Walt Disney, todas as vezes que ele tentava criar algum personagem novo, quando ele criou o Mickey, quando ele criou a Branca de Neve, ele sempre, quando ele criava os personagens, ele sempre tinha o apoio do irmão. Né? Mas uma situação especial que me chamou a atenção foi quando ele tentou criar o primeiro longa de animação, que era a Branca de Neve e os 7 Anões. Já existia o filme da Branca de Neve, ele criou Branca de Neve e os 7 Anões, né? E aí ele colocou na cabeça que ele ia fazer um longa-metragem. Até então, todo filme de animação era um filme de 7 minutos. 7, 8 minutos no máximo. Por quê? Porque o conceito no mercado era que ninguém conseguia ficar mais do que 8 minutos vendo um desenho animado. E ele trouxe o conceito, eu quero fazer um longa-metragem de 1h30 de animação. Todo mundo olhou para ele e falou, cara, tá louco? Quem vai ficar 1h30 assistindo um desenho? E ali, pela primeira vez, nem o irmão apoiou ele. Ele conversou com patrocinadores, financiadores, com a equipe dele, com um cara que era o braço direito, que desenhava a maioria das coisas para ele.
E ninguém concordava, nem o não concordava. Pela primeira vez ele não tinha apoio de ninguém para criar o primeiro longa-metragem de animação da história. E aí, um dia, ele estava no escritório, todo mundo trabalhando, isso era 9 horas da noite. Ele falou para a equipe inteira, inclusive para o irmão: por que vocês não vão lá jantar e a gente fica até um pouco mais tarde depois? Vocês estão com fome? Tinha um restaurante próximo ali. E aí foi todo mundo jantar no restaurante. Quando chegaram de volta, o escritório estava todo apagado. Eles acharam estranho. Ué, o Walt mandou a gente jantar e foi embora? Quando eles acenderam a luz, do escritório, tava um palco no meio do escritório, o Walt Disney em cima do palco, e quando eles entraram, ele começou a encenar o filme A Branca de Neve e os Sete Anões. Ele fez o papel da Branca de Neve, fez o papel da bruxa, fez o papel do príncipe, fez o papel dos Sete Anões, e durante 2 horas e meia, ele encenou o filme que teria 1 hora e meia. E quando passava de meia-noite, ele terminou de encenar o filme inteiro. Todo mundo se levantou e começou a bater palma, todo mundo emocionado, chorando. E todo mundo olhou para ele e falou assim: nós vamos fazer e vai dar certo. Meu Deus, mano. E ali ele Caramba, conseguiu cara. convencer todo mundo. E a Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937, bateu todos os recordes de bilheteria da história. Ganhou o Oscar. E ganhou um Oscar ganhou um Oscar que ninguém conseguiu ganhar um Oscar como aquele, porque a estatueta do Oscar é padronizada, né? E foi a única vez na história que a estátua era diferente. Era a estátua do Oscar, grande, e mais 7 estátuas pequenininhas representando os Os Sete Sete Anões. Anões. Foi a única vez que eles abriram exceção e fizeram uma estátua diferente do padrão. Caramba, que determinação desse cara. E a gente às vezes desiste no primeira topada, né, cara? Ou seja, Ele não ele desistia. não recebeu nenhum sim, nenhum apoio, nem nada, Não, ele não e- desistiu. Ele e- criou uma forma de convencer os caras, é sensacional. E olha a dificuldade de ele ter um piloto, né? De ele ter algo para mostrar. Tipo, porque desenhar naquela época é extremamente difícil, 1 hora e meia. Então, como que Ele ele criou um ia MVP, né? o MVP dele, como ele ia. Ele deve ter pensado muito, cara, a única maneira de eu fazer isso, já que ninguém tá me apoiando, eu vou fazer todos os personagens, que ninguém vai querer fazer comigo, porque ninguém tá me Nossa, apoiando, cara. entendeu? Então, eu vou fazer Nossa, tudo durante 1 hora, vou botar todo mundo aqui dentro, e aí eles vão ver. Que loucura, o Não, cara, isso é sensacional. uma determinação muito grande, né? Tem histórias incríveis, ô Cláudio, sobre a Disney eu sei que tem histórias maravilhosas e incríveis. E eu queria que tu contasse pelo menos 1 ou 2 histórias incríveis, que eu sei que tem, cara. Umas histórias que às vezes tu conta, a gente já viu no teu perfil, né? A galera vai seguir, vai ver. Mas tem alguma outra história que tu possa trazer pra nós, assim, encantadora, cara, sobre a Disney, que transmite essa mensagem de liderança, enfim, né? Teve uma história que aconteceu com um cara que fez o Magic Leader em 2018. E ele, coincidentemente, o Magic Leader, a turma da qual ele participou, aconteceu na semana do aniversário dele. Então ele teve a oportunidade de passar o aniversário dele dentro da Disney durante o treinamento. E coisas incríveis aconteceram, ele ficou feliz da vida. E ele saiu de lá, chorou a semana inteira, saiu de lá e falou assim: o ano que vem eu vou trazer a minha esposa e a minha filha no dia do aniversário da minha filha para conhecer a Disney, porque isso aqui é incrível. E no ano seguinte ele estava lá. Quando ele reservou para eles almoçarem no restaurante do castelo da Cinderela, ele reservou justamente para o dia do aniversário da Bianca, da filha dele, porque ele queria que a filha tivesse aquela experiência, né? Só que o parque estava muito lotado e não aconteceu nada, não criaram nenhuma surpresa para ela, e ele ficou chateado. Quando ele chegou à noite no hotel, o funcionário da Disney perguntou para ele: "E aí, como é que foi?" E ele falou assim: não gostei." "Mas por quê?" E aí ele contou o que aconteceu. O rapaz pediu para ele esperar um pouquinho, foi ali atrás, fez uma ligação, ele viu que ele ligou para alguém, voltou e falou assim: "Olha, eu já mandei estornar o gasto que vocês tiveram lá no restaurante." Assim: "Não, mas eu não pedi para fazer isso." "Não, mas não é uma questão. Se a experiência não foi de acordo com o que vocês esperavam, vocês não devem pagar por isso." E desculpe, né, não ter criado essa surpresa para Bianca. E, tá, beleza. Foi lá, dormiu, no dia seguinte foram para outro parque. Quando voltaram do parque, a Bianca tinha uma minizinha que ela tinha comprado. E aí, quando eles voltaram do parque, ela tinha deixado a minizinha ali. O que é que eles tinham feito? Eles pegaram, fizeram uma carinha de Mickey usando as toalhas e botaram a minizinha sentada. Deram mais de presente para ela, mais um Mickey e uma Minnie. Fizeram uns ratinhos usando toalha que eles fazem, umas esculturazinhas de toalha, botaram 2 ratinhos ali. E a princesa, a Cinderela, escreveu uma carta para Bianca e a carta da Cinderela estava lá. Quando ela viu aquilo, ela ficou encantada, né? Aí chegou no dia seguinte, foram para outro parque. Quando voltaram,
A camareira tinha feito uma casinha de travesseiros e tinha botado os bichinhos todos ali escondidos. No dia seguinte, ela pegou os bichinhos e colocou os 2 ratinhos como se eles fossem 2 cavalinhos e colocou um fio assim como se fosse uma carruagem e botou os bichinhos todos sentados como se os ratinhos tivessem puxado eles. Quando chegou no último dia que eles iam ficar lá, aí foi a maior surpresa, né? Eles chegaram, tava a TV ligada passando o filmezinho da Disney. E os bichinhos estavam todos sentadinhos na cama, assistindo TV. Sensacional. E a Minnie estava com o controle na mão, com o dedinho apertando o play. Ou seja, foram eles que ligaram para poder assistir. Ele disse que a Bianca ficou encantada e quando eles foram embora, ela beijou a parede, ela beijou a maçaneta, ela beijou o espelho do banheiro, ela beijou tudo. Ela disse assim, pai, foi a melhor experiência da minha vida. Muito obrigado. Ele conta isso, ele chora, ele desaba chorando. Cara, sensacional. E coisas simples, né, Cláudio? Não foi coisas exorbitantes, pô. São coisas, lógico que é prestação de serviço, né? Os funcionários criaram aquilo ali, mas escrever uma carta não é tão caro, né? Tipo, ter um cuidado de dobrar a toalha de outra maneira não é tão caro. Mas olha o quanto impacta. O impacto que tem nisso. Então, né, no mínimo detalhe que Nossa, que é no detalhe, é nessa entrega. Eu chamo isso de over delivery. Na entrega. E aí eu fui dar um treinamento no Costão do Santinho, eu treinei todos os 600 funcionários do Costão do Santinho, na Excelência Disney. E aí eu contei essa história. E um rapaz que trabalha no Costão do Santinho como camareiro, ele pegou essa ideia e ele reproduziu essa ideia. Um casal junto com um menino estava lá, hospedado no Costão do Santinho, e o menino tinha os bichinhos do Toy Story. E aí ele na hora teve uma ideia de fazer isso também. Eles saíram, foram para a piscina e tal, ele passou, e aí ele fez o seguinte, ele deixou os bichinhos todos, ligou a televisão, colocou um filmezinho do Toy Story, colocou os bichinhos todos sentados na cama e colocou o bala no alvo com o controlezinho na mão, que é o cavalinho do Toy Story, com o controle na mão, apontando para a televisão como se ele tivesse ligado a televisão. Aí o pai chegou com o menino, né? Voltaram da piscina, chegou com o menino, entraram porta dentro. Quando entraram porta dentro, o menino olhou aquilo e falou assim, pai, os bichinhos criaram vida, eles estão assistindo televisão. E o menino ficou emocionado, pulava. Ele fez aquilo e foi trabalhar, E daqui a pouco chegou um cara, ele fazia um marmanjo de 1,80 m, chegou chorando, perguntando se eu era o fulano de tal. Eu falei, sim, sou eu. Ele veio e me abraçou, era o pai do menino. Ele me abraçou e agradeceu porque ele nunca tinha visto o filho dele tão feliz. E pegou e colocou alguma coisa no meu bolso e saiu. Aí eu puxei e tinha R$100 no meu bolso. Eu ganhei uma gorjeta de R$100 por ter preparado aquele momento mágico que eu aprendi contigo, ele me falou. Nossa, que massa, cara. Legal, que massa, cara. que massa. Tem alguma outra detalhes. história assim da Disney que tu pode contar pra gente também? Eu sou fissurado. Se eu ficar aqui, eu vou pedir pra ele contar várias histórias, mano. Tem muita história massa. Mas tem mais alguma assim que dá pra contar aqui? Dá pra soltar? Alex, as pessoas que vão fazer o Magic Leader, fazer o meu treinamento lá na Disney, diria que 70% são pessoas que são muito apaixonadas pela Disney. 20% pessoas que não são nem apaixonadas, né, mas que não tem nada contra a Disney, mas que vão lá para aprender. E 10% são pessoas que duvidam da Disney. E dizem assim, eu vou só para mostrar que esse negócio não funciona. E assim foi com uma pessoa que fez o Magic Leader. A Rita, ela é uma médica do interior da Bahia. Ela é médica, tem uma clínica de medicina do trabalho, ela tem um restaurante e tem uma loja. E ela dizia que ela ouvia muito essas coisas sobre a Disney, que ela via uns vídeos meus de vez em quando, mas que ela não acreditava em nada disso. E que ela ia lá para provar que esse negócio não era verdade. Nós fomos no segundo dia de parque, nós fomos para o Hollywood Studios. E aí ela já estava muito encantada naquele dia lá. Estava começando a mudar a opinião dela. E o grupo todo ficou para assistir o show de fogos. E o show de fogos, depois do show de fogos, a gente estava hospedado num hotel da Disney. Quando saísse do parque, todo mundo tinha que pegar a esquerda para pegar o ônibus e ir pro hotel. E ela não falava nenhuma palavra em inglês. O pessoal resolveu sair um pouco antes. E ela ficou porque ela queria ver até o último momento. Ela ficou sozinha. Quando ela saiu, ao invés de pegar a esquerda, ela pegou a direita e pegou um outro ônibus. Pegou um ônibus errado. E aí, ela entrou dentro do ônibus e ela viu que o ônibus estava indo para um outro lugar. Ela ficou desesperada. Quando o ônibus parou num lugar, ela desceu do ônibus, do nada assim, sem saber onde é que ela estava, desceu do ônibus, porque ela estava desesperada, foi a primeira reação, desceu do ônibus e começou a chorar. Desesperada, chorando.
E de repente passa um outro ônibus da Disney e vê uma mulher no escuro, sentada na calçada, chorando. O ônibus para. O cara desce, tenta falar com ela em inglês, mas ela não falava nada em inglês. E aí ela fala alguma coisa, quando ela fala alguma coisa ele percebe que ela tá falando português. Ele volta dentro do ônibus, pega o celular dele, faz uma ligação e entrega o celular para ela. Do outro lado tinha uma mulher falando português. Nossa. A mulher falou assim, o motorista é meu marido, eu sou brasileira e eu vou te ajudar, junto com ele, a te encontrar. E ela falou, eu tô no outro resort e tal, então tá. Passa para ele de novo. Conversou, volta o celular para ela. Olha, ele vai te deixar num lugar, lá tu vai pegar o ônibus tal. Repete para mim qual é o ônibus. Ônibus tal. Isso, esse ônibus vai te deixar no teu hotel. Ah, então tá. Ela entrou dentro do ônibus, desceu no lugar, passou o ônibus, ela pegou o ônibus, parou dentro do hotel. Chegou no dia seguinte, ela estava extremamente emocionada, porque ela estava completamente perdida e ela estava com medo do que poderia acontecer com ela e a empatia do motorista do ônibus salvou ela naquele momento lá. Quando eu tinha ido para Orlando para ministrar o treinamento, eu encontrei com ela em Guarulhos e peguei o mesmo voo que ela para Orlando. E ela estava com uma única mala. Quando eu encontrei ela na volta, que eu fui a Los Angeles, eu encontrei ela fazendo conexão em Nova York, coincidentemente. E nós fomos de Nova York para Guarulhos no mesmo avião. E ela estava com 3 malas. E eu perguntei para ela, Rita, você estava com uma mala só? Tá com 3 malas por quê? Ela falou assim, uma é a minha mala e as outras 2 são 2 malas cheias de Mickey. Eu comprei um Mickey para cada funcionário da minha clínica, do meu restaurante, da minha loja. Porque de alguma forma eles precisam ter contato com essa magia, porque a Disney realmente é encantadora. Olha só, Que mano. legal, Ou seja, foi só por ir, né? Não acredito, voltou encantada com 2 malas chocadas de Mickey. Cara, sensacional. Eu tenho uma camisa do Mickey original, cara. Sempre uso. É muito Tem? Tem, Nunca te tem. vi, pô. Vem no podcast. não, Podia ter vindo. cara, acabei de esquecer Podia do- ter vindo Eu hoje, tenho, cara. Ó, ia combinar pra caramba. Legal, cara. Ô, vamos fazer a nossa pergunta pra ele pra dar uma descontraída, não? Vamos. Eu acho que é o momento certo agora. É, né? Aham. É? Ai, ai, ai. Lá vem a pergunta, Cláudio. Será que vem aí? Nós temos uma pergunta clássica, né? Clássica do TBT, né? É. Clássica do. The Business Talk The Podcast. Business Talk. Faz aí, Mário. É tu que faz. É eu que né? faço? Então vamos fazer. Cláudio, aqui a gente costuma contar as coisas boas, como é que chegou lá, quais as dificuldades e tudo, tu já contou várias coisas, né? Mas a gente conta Mas assim, também... pesando o clima, assim? É, pesando o clima, é fazendo suspense. Mas a gente também conta o que deu errado, né? Uhum. Então a gente também conta as cagadas, Uhum. né? Eu, por exemplo, coloquei o motor de um carro no chão na empresa que eu trabalhava. Passei numa vala lá. O Mário já cortou a fibra ótica da Encore, botou fogo na escola. Enfim, nossas cagadas empreendedoras. Então, Uhum. queria te perguntar, qual foi a tua maior cagada? Essa foi grande, mas eu já vou dar um aviso pra vocês, tá? Vou dar um spoiler aqui, eu vou aviso de que eu vou trollar vocês. Eita! Tudo bem. Tá, vamos lá. Eu contei um pouco da minha história pra vocês, né? Todas as dificuldades que eu tive na minha vida. Sim. A minha filha sempre foi, até os 5 anos de idade, muito doente, né? E a gente precisava estar o tempo todo em hospital e tal. E aí, quando ela tinha 3 anos, o meu irmão, que tinha ido comigo para Florianópolis, ele tinha feito um consórcio de um carro usado, porque ele foi trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava. E ele fez um consórcio de 80 meses. Uhum. Longo prazo. E ele tinha a intenção de, depois de uns 4 anos, tirar esse carro, né? E aí aconteceu que na 6ª parcela ele tirou o carro. Só que ele não tinha condições de ter um carro. E aí ele me falou assim, olha, tu tens tanta dificuldade aí com a Isadora, ir para um lado e para o outro, precisa de um carro, tu não queres comprar o meu carro? E aí eu falei para ele assim, cara, eu tenho um dinheirinho ali que eu acho que dá pra pagar as 6 parcelas tuas. E apertando bem aqui, quem sabe eu consigo pagar a parcela mensal do carro, né? E aí eu resolvi comprar o carro dele. Uhum. Era um Corsa 96, isso era 99, o Corsa estava com 3 anos de uso. A minha filha tinha nascido em 96, estava com 3 anos de idade. E aí eu comprei o carro. E aí na empresa que eu trabalhava, eu e ele trabalhávamos, tinha uma mulher que fazia seguros. E aí ela me perguntou, né, não queres fazer seguro do teu carro? E aí eu falei assim, eu até queria, mas é o custo muito alto, eu mal vou pagar a mensalidade, imagina fazer o seguro. E eu resolvi não fazer o seguro do carro. E chegou no primeiro dia que eu fui para a faculdade com o meu carro, feliz da vida, Não. eu estacionei o carro na faculdade
Participei da aula inteira e quando eu saí às 10h30 da noite, eu fui pegar o meu carro. Cadê o meu carro? Cadê o carro? Nossa. Cadê o meu carro? Que faltavam ainda 74 parcelas a serem pagas. 6 anos pagando o carro. Cara, eu fiquei desesperado. Cara, como que eu vou falar pra minha esposa que agora a gente não só não tem mais o carro, como a gente vai ter que pagar o carro por 6 anos sem ter dinheiro pra comprar um outro carro. E eu fiquei completamente desesperado. Eu disse assim, cara, mais uma. De novo? De novo. Cara, não é possível. Voltei pra dentro da faculdade, fiquei. O que eu vou fazer? Como que eu volto pra casa? Como eu fiquei desesperado. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou procurar essa faculdade inteira. Né? Vou procurar ela inteira de novo 10 vezes porque eu não tenho coragem de ir pra casa. E eu fui procurar. Eu descobri que o meu carro estava no outro lugar. Não tinham roubado meu carro. Vocês ficaram com pena de mim, né? Não, eu fiquei ficaram com mesmo. muita Eu falei, pena de meu mim, Deus do né? céu, de novo. Mais Não, uma. Mas eu não que tinha. aconteceu com esse carro? Eu tinha estacionado o carro no outro lugar e achei que tinha estacionado no lugar que eu estava procurando. Cara, isso já aconteceu comigo. Eu entrei naquele carro e eu parava na sinaleira, eu olhava se do lado não tinha um ladrão que ia roubar o meu carro. Se não tinha um carro que estava muito encostado, porque eu não queria que acontecesse nada com o meu carro até eu chegar em casa. Eu só queria chegar em casa. Eu cheguei em casa, abracei minha esposa, ela não sabia por quê, eu contei a história pra ela. O que é que houve? É porque eu achei que a nossa vida de novo tinha tomado mais uma invertida. No dia seguinte eu deixei o carro em casa, peguei um ônibus, fui trabalhar para não correr o risco de bater com o carro e fiz o seguro do carro. Seguro. Ali, cara, eu aprendi, felizmente, né? Não foi Pela dor, né? foi pela dor, mas foi por um tempo ali, né? Porque não aconteceu o que eu imaginava que teria acontecido. Mas ali eu entendi que existem algumas coisas na vida que não são gastos, elas são investimentos. E naquele momento, ter que pagar um carro por mais de 6 anos, fazer um seguro não é um gasto, é um investimento. E aquilo mudou, aquela situação, ela mudou completamente o meu jeito de olhar para o que eu gasto, né? Às vezes eu começo a pensar assim, tá, mas para que eu estou pagando isso? Não, eu estou pagando para não correr o risco de ter um prejuízo muito maior ali. Eu estou pagando porque lá no futuro eu vou ter um retorno. As pessoas veem eu dando treinamento na Disney e dizem assim, nossa, o cara cobra para um treinamento na Disney de imersão, o cara ganha muito dinheiro. Em primeiro lugar, não é tanto dinheiro assim, porque o custo é muito alto, né? Custo é alto. Mas segundo, olha para o que eu investi. Olha para quanto dinheiro eu investi para eu poder ser um palestrante que dá treinamento na Disney. Isso ninguém olha. Então tem que olhar sempre para aquilo que é gasto, aquilo que é investimento, né? Mas já que eu trolei vocês com essa história, deixa eu contar uma outra história. Conte. Que também, né, foi um erro que eu cometi. Eu dou o treinamento Magic Leader desde 2015 e eu sempre mantive controle sobre tudo que acontece, né? Até que 2022, pós-pandemia, eu tenho uma agência, sempre uma operadora que me atende, né? Tem uma agência no Brasil, uma operadora lá em Orlando que me atende. E aí tem um momento crucial da imersão, que é a visita aos bastidores. Eu levo o grupo todo para visitar os bastidores da Disney. Legal. Para ver, com a equipe da Disney, com tradução simultânea, para ver a operação da Disney. E eu sempre cuidei desses pontos estratégicos da imersão para garantir que tudo aconteceria de maneira adequada. Pós-pandemia, eu confiei na agência, na operadora lá de Orlando. E aí, quando faltava um mês para a imersão, eu descobri que a operadora não tinha feito a reserva dos bastidores e que não ia conseguir mais agendar porque não tinha mais disponibilidade da Disney. Como que eu faço para um grupo de pessoas que pagou uma grana para ir para Orlando e a visita aos bastidores é um ponto alto? Como que eu digo para eles que não tem mais visita aos bastidores? Nossa. E aí naquele momento eu falei assim, cara, primeiro eu tenho que encarar o problema de frente. Não tem como fugir do problema. Sim. Eu fiz reunião virtual com cada um dos participantes, expliquei o que tinha acontecido, pedi 1000 desculpas, disse que se eles quisessem desistir, a gente ia ressarcir todo o dinheiro. Ninguém desistiu. Olha. Aí eu fui atrás de uma outra alternativa, eu consegui encontrar um outro produto da Disney, que era um VIP Tour da Disney. Contratei o VIP Tour, gastei R$18.000 a mais para oferecer o VIP Tour para eles, para que eles tivessem ao menos uma experiência que passasse pelos bastidores, não era a mesma coisa. Sim. Eles adoraram, ficaram felizes da vida, mas esse negócio me custou R$18.000, né? Para fazer isso, para entregar a experiência para eles, mas eu fui obrigado a encarar
o problema de frente e ter essas conversas difíceis com cada um deles, né? Sim. Então ali eu aprendi que você tem que sempre que delegar para as pessoas, mas que existem pontos cruciais do teu negócio que você não pode delegar. Perfeito. Aquilo que é a essência do teu negócio não pode delegar. Aquilo aí você tem que cuidar pessoalmente daquilo ali. Perfeito. E desde então eu procuro me resguardar, né? Sempre criando uma alternativa caso alguma coisa dê errado, o que é que eu posso fazer. Perfeito. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Disney também. A Disney ela prevê tudo que pode dar errado Sim. no show de E ela se fogos, antecipa, no né? parque, ela se antecipa. Ela já cria mecanismos para poder corrigir quando existe alguma coisa que dá errado, né? Esse lance que tu falou agora, eu vi um vídeo recente do Flávio Augusto falando, né? Que tu falou ali que a gente tem que delegar, mas a gente tem que também estar ali vendo, checando, ver se tá tudo certo. Tu não pode. Monitorando. Monitorando, não pode simplesmente largar ali e deu, né? Eu vi um vídeo do Flávio Augusto falando, achei bem interessante esse vídeo, até salvei nos meus. Na minha pastinha lá, que é ele falando assim, cara, não saia do operacional. Tem guru na internet falando que, tem que sair do operacional, tem que sair do operacional. Aí, lógico, ele quis dizer que tu te tornando um empresário bem-sucedido, tu não vai ficar ali fazendo tarefas pequenas, mas tu não pode também sair 100% daquele operacional, porque tu pode delegar, tu pode fazer as coisas, tu deve ficar numa posição mais estratégica, mas de olho, sabendo de tudo que tá funcionando e tudo, e liderando outras pessoas, né? E ele tem essa fala, não saia do operacional totalmente. Porque tem gente que acha que vou abrir empresa, vou viajar e vou deixar alguém tocando e deu. Tu tem que ter o operacional na tua cabeça, né? O operacional, ele não pode ser fora do operacional. Tu tem que delegar o que tu tem que fazer, mas tu tem que ter Tu tem que manter o conhecimento sobre o negócio, né? Que isso é importante. Exatamente. Eu uso uma metodologia de gestão do tempo, que é a metodologia ABCDE. Você pega a tua agenda típica da semana, coloca no papel. O que eu faço de segunda a domingo, de manhã, de tarde, de noite? Mapeia a tua agenda inteira. Depois tu olha tudo o que está na tua agenda típica, que tu anotou durante a semana inteira, e classifica em A, B, C, D, E. O que é A? A são as coisas que dependem exclusivamente de ti, que se forem delegadas vai dar errado. Que se não forem feitas a tempo, vão te causar um problema no futuro. Então A são as coisas mais importantes. O A precisa permanecer na tua agenda. O que é o B? São as coisas secundárias que tu vai fazer depois que terminar tudo aquilo que é A. São importantes também, mas podem esperar um pouquinho. O que são as coisas C? C são as coisas de baixa importância. Se você fez tudo que é A, tudo que é B e ainda sobrou tempo para o C, faz. Mas isso não é determinante na tua vida, no teu negócio. Não é o que vai mexer o ponteiro do teu negócio. Não é isso que vai resolver. D são as coisas que são delegáveis. Elas podem ser importantes, média importância ou baixa importância, mas elas são delegáveis. Alguém pode fazer para ti. Delega. E E são as elimináveis. São aquelas coisas que não tem importância nenhuma, que não faz sentido ninguém fazer, exclui da tua agenda. Então essa gestão, né, você olhar para a tua agenda, classificar em A, B, C, D, E, e aí o que você faz? Você reescreve a tua agenda inteira da semana, aplicando o A, B, C, D, E. Interessantíssimo. Eliminando o que tem que ser eliminado, delegando o que tem que ser delegado e usando a classificação do A, B e C. Isso funciona muito bem. Para te entender aquilo que é crucial para o teu negócio, né? Aquilo que tem que realmente ser feito, tem que ser feito no prazo. Interessantíssimo. Até porque hoje em dia a gente está socado de coisa. Eu, por exemplo, fico bem atarefado com bastante coisa. Não conhecia esse método, confesso. Eu faço talvez algo parecido, mas de um método meu mesmo, de delegar, de entender o que é importante no meu dia a dia, o que depende de mim de fato, né? Mas eu acabo não escrevendo, acabo vendo mais de cabeça mesmo, né? Mário, tens alguma pergunta? Pergunta não só complementando isso aí, às vezes tu fica tão atarefado que tu começa a decidir o que não fazer, né? São importantes, tu tá tão sobrecarregado que também é importante tu definir o que não fazer, o que é extremamente importante fazer e o que realmente é importante, mas tu não vai conseguir fazer. O grande diferencial desse método é o quanto tu conhece a tua empresa e o quanto tu consegue classificar. Se tu classificar bem isso, se tu começar a falhar, tu achar que aquilo não é importante e colocar uma coisa que era no A, colocar lá no E, no D, então eu acho que a prática disso, se virar um ritual, tu começa a entender muito bem onde é que tu tá errando, o que realmente isso aqui era algo que não era tão importante e acabou que era importante. A próxima vez você vai começar a classificar e tu vai aprimorando esse método, eu acho bem legal. Mário, dizer não é uma arte, né?
É uma arte que a gente precisa dominar, a arte de dizer não. Exatamente. Que é difícil, tá? Ninguém consegue ter muito sucesso na vida se não aprender a dizer não quando tem que ser não. Se a resposta é não, se a resposta certa é não, você precisa dizer não. Quando você diz sim para uma resposta que deveria ser um não, cria um problema, né? O Daniel Goleman, no livro Foco, ele fala: foco não é apenas fazer as coisas certas, é saber dizer não para as coisas erradas. Então tem coisas que elas não podem estar te ocupando tempo, roubando energia. Você precisa aprender a dizer não. Seja para pessoas, seja para oportunidades, porque o tempo todo tá surgindo novas ideias, oportunidades. Você precisa ter foco. Você precisa concentrar a tua energia máxima naquilo que realmente é importante, que vai fazer a diferença. Até porque a gente tem uma enxurrada hoje em dia de coisas, né? De ideias, de coisas, de novos negócios, disso, daquilo, outro. Esse dizer não é importantíssimo também. E na área de TI, desenvolvimento, aí pensa em desenvolvimento de sistemas, né? Tu tem um sistema de gestão e tu tem lá, sei lá, 100 clientes, 200 clientes querendo necessidades individuais de cada um no sistema. Então, não tem como. é um exercício diário de dizer não. Aí quando tu encontra uma boa ideia que é uma feature, uma funcionalidade que é de comum para todos os clientes, que todo mundo vai usar, aí tu dá aquele sim, né? Aquele sim confortável. Mas é sempre não, cara. Tipo, porque cada empresa tem suas particularidades, tem sua maneira de gerir e é o que dá o diferencial para as empresas, né? Se uma empresa está se despontando um pouco mais, é porque ela tem um modelo de negócio um pouco diferente, ela inovou em alguma coisa e talvez ela precise de um sistema que encaixe nesse diferencial dela. Então, as empresas hoje elas procuram sistemas cada vez mais flexíveis, né, para se adaptar às suas maneiras de gerir. E também é muito difícil encontrar um sistema que consiga ser tão flexível e fazer tudo. Então, é a minha rotina todo dia. Pô, não vai dar de fazer essa funcionalidade. Talvez na próxima versão do sistema. É verdade. Sabe que tem uma lição da Disney, uma das grandes lições da Disney, que eu aprendi com a Disney, que é você fazer escolha por clientes. A Disney ela tem muito claro quem é o cliente dela. O cliente da Disney são famílias de 4 pessoas. A minha família é a família típica que a Disney quer que esteja lá. Somos eu, minha esposa e 2 filhos. E aí algumas coisas refletem essa escolha da Disney. Por exemplo, você vai se hospedar no hotel da Disney. O quarto sempre é um quarto com 2 camas grandes. Então lá em casa, ficamos eu e minha esposa numa cama, os 2 filhos na outra. A gente usa o quarto inteiro. Se uma pessoa vai sozinha para Disney, ela vai ficar num quarto onde existem 2 camas grandes. Nossa. E ela vai pagar o quarto. Ela não paga por pessoa, ela paga por quarto. O hotel da Disney você paga por quarto. Então a melhor maneira de você otimizar o que você pagou é ir em 4 pessoas. E aí se você vai sozinho, você vai ter o direito de dormir uma noite numa cama, outra noite na outra, já que pagou as duas, usa as duas. Né? E os carrinhos dos brinquedos da Disney, todo carrinho é um carrinho para 4 pessoas. Por que é o grupo prioritário da Disney? Quer dizer então que um casal em lua de mel vai para lá, a Disney não vai atender? Vai. Qualquer grupo vai ser atendido, mas ela tem um foco prioritário. Tem um cara que é presidente da Braspress, que é uma das maiores transportadoras do Brasil. Um dia numa entrevista ele falou assim: eu não quero encantar o meu cliente, eu quero que o meu cliente me encante. E aí todo mundo achou que era arrogância do cara, né? Dizer, pô, mas peraí, mas todo mundo diz que tem que encantar o cliente, por que o cliente tem que me encantar? E aí ele explicou: é que se o meu cliente me encanta tanto, eu vou fazer por ele tudo o que eu puder para encantá-lo também. Se eu olho para o meu cliente e eu vejo que ele não me encanta, eu não quero que ele seja meu cliente. E ele falou disso por quê? Porque a Braspress fez a escolha de não transportar produtos comprados nos e-commerce. Por quê? Porque quem contrata uma transportadora para transportar algo que é comprado no e-commerce vai apertar sempre no preço. E o foco da empresa dele é entregar valor, é entregar prazo, confiabilidade. Então ele disse: se eu me ajustasse para atender esse tipo de cliente, eu ia prejudicar o cliente que me encanta. Perfeito. Então eu prefiro esperar pelo cliente que me encanta. Perfeito. E a Disney é muito isso também. Ele Legal, tem o legal. público-alvo dele muito bem estabelecido, né? Ô, Cláudio, pra ti agora, tu acha que tu já atingiu e conquistou tudo que tu sonhou um dia lá, naquela criança lá na escola com 14 anos, sonhando em se formar? Tu acha que tu já chegou lá no topo da montanha ou ainda falta coisas que tu deseja conquistar, que tu vai criar, que tu vai fazer? Conta um pouquinho pra nós.
Alex, sendo bem sincero contigo, se há 30 e poucos anos atrás alguém chegasse para aquele menino que trabalhava como ajudante de pedreiro e dissesse: um dia tu vai dar treinamento na Disney, eu mesmo ia olhar para o cara e ia falar assim: esse cara veio da onde? Esse lunático aí. Era impossível, Sim. né? Então, eu tinha um único objetivo na minha vida. E esse objetivo ele foi cumprido, que era ser a primeira pessoa da família a ter um curso superior e romper o ciclo de miséria da minha família. Era só isso que eu queria. E eu me dediquei tanto a esse sonho que eu fui muito além do que eu podia imaginar. Então, quando eu hoje estou lá em Orlando com empresários, empreendedores, líderes de empresas grandes aí reconhecidas nacionalmente, e cai a ficha de que eu estou lá treinando aqueles caras na Disney, é louco assim pensar que eu vim de onde vim e consegui chegar nesse lugar. Em 2015, eu peguei um voo de Florianópolis para Orlando, desci para Orlando não. Eu peguei um voo de Florianópolis para Miami. E eu desci no aeroporto de Miami e aluguei um carro. Peguei esse carro, saí do aeroporto de Miami, peguei uma estrada, 3 pistas grandes, e eu liguei o rádio e o locutor falava inglês. Eu estava nos Estados Unidos. E as placas todas na beira da estrada, todas as placas estavam em inglês. E ali caiu a ficha de que eu estava dirigindo em direção a Orlando para pela primeira vez na vida ministrar um treinamento para líderes brasileiros dentro da Disney. E naquele momento, por uns 15 minutos mais ou menos, eu dirigi chorando de alegria, de emoção, lembrando do dia que eu estava trabalhando como ajudante de pedreiro, ralando pra caramba e ganhando muito pouco, né? E a única coisa que eu queria era mudar a história da minha família. E naquele momento eu tive certeza de que se eu tivesse que fazer tudo que eu fiz para que aquele dia acontecesse, para que aquele momento acontecesse, eu faria 1 milhão de vezes. Porque não tem preço você se dedicar a um sonho e o teu sonho crescer muito e se tornar muito maior do que tu imaginava. Então hoje a única coisa que eu quero hoje, que eu tenho para conquistar é conseguir inspirar o maior número possível de pessoas através da minha história para que elas também acreditem e elas possam fazer coisas incríveis na vida delas como eu fiz na minha. Cara, Só é, isso. é o que eu acho mais irado do Claudio, ele já falou isso aí, né? Essa é uma fala dele que eu também uso e me inspiro, tá? Tu me inspira demais, assim. Que é tu querer. Isso a gente fala até, abrindo aqui em reunião, que às vezes a gente conversa, né? Dentro da empresa, em estratégia que a gente vai criar. O Claudio sempre bateu muito nessa tecla, né? O meu principal objetivo é impactar vidas. Né? O Cláudio tem isso muito bem setado. E, Cláudio, o que é que hoje, o Cláudio de hoje, de 2025, se tu pudesse apertar um botãozinho, voltar no tempo, lá para aquela criança lá atrás, naquele dia que ele estava lá de servente de pedreiro, pudesse chegar nele e falar para ele, dar um conselho para ele, o que tu falaria para aquela Cláudio de 14 anos? Eu diria para aquele menino de 14 anos, carregando tijolo, fazendo cimento debaixo do sol, eu ia falar para ele uma coisa. Continua firme no teu objetivo. Vai ser muito difícil, mas vai valer muito a pena. É isso. Sensacional, cara. Cara, muito legal, Sensacional, cara. Sensacional. Foco, né? Falando sobre foco, como é importante a gente ter foco. Tem uma passagem muito interessante, as pessoas às vezes me perguntam, né? Por que nasceu o Magic Leader? Por que nasceu a imersão na Disney? E é uma das passagens da minha vida das quais eu mais me orgulho. Eu trabalhava como professor na universidade, eu era coordenador de 2 cursos na universidade, eu já tinha sido escolhido 9 vezes patrono e paraninfo dos formandos. Eu era um professor muito bem sucedido, digamos assim. E eu tinha o sonho, naquela ocasião, a minha filha estava prestes a fazer 15 anos, e eu tinha o sonho de levar minha filha para Disney nos 15 anos dela. É um sonho meu, ela nunca me pediu isso. E aí eu tinha uma aluna, 2 alunas, na verdade, eram 2 irmãs que eram herdeiras de uma agência de viagens, elas estavam começando a assumir a gestão da agência, e a agência delas era especializada em Disney. E eu pedi para elas fazerem um orçamento para eu ir para Disney junto com a minha esposa e meus 2 filhos. E elas fizeram um orçamento. E eu peguei o quanto eu ganhava por mês e quantas contas eu tinha e o que eu conseguiria do meu orçamento dedicar para pagar a viagem.
E ali eu cheguei à conclusão de que, mesmo que eu economizasse tudo que eu podia, em 2 anos eu não ia conseguir pagar a viagem para levar minha filha para Disney. E naquele momento eu tomei 2 decisões que impactaram a minha vida dali para frente. A primeira delas, eu decidi que eu nunca mais ia trabalhar muito em alguma coisa, ser reconhecido, entregar valor, entregar resultado e não ser reconhecido financeiramente pelo resultado que eu entregava. Ali eu decidi que eu não ia mais trabalhar sem ser valorizado. E aí eu comecei a colocar mais foco na minha empresa a partir daquele momento ali, e menos na universidade, né? E segundo, eu decidi que eu ia para Disney, sim. Que eu ia para Disney e eu ia levar minha filha para Disney. E ali surgiu o Magic Leader. Quando eu fui ministrar o Magic Leader em 2015 pela primeira vez, eu nunca tinha ido para Disney. Eu estudei tudo o que se escreveu sobre Disney no mundo todo, li, ouvi, assisti tudo de Disney para que eu tivesse total propriedade, mas eu fui ministrar treinamento dentro da Disney sem nunca ter entrado na Disney antes. Nossa. O Magic Leader nasceu porque eu queria levar minha filha para Disney e não tinha dinheiro. Olha. E ao invés de levar a minha filha para Disney com o meu dinheiro, eu levei a minha filha para Disney em 2015 sem gastar dinheiro e ganhando dinheiro ainda. Então, quando você quer muito alguma coisa e o caminho que você seguiu não deu certo, muda a estratégia, muda o caminho, mas não desiste do teu objetivo. Eu só adiei meu objetivo. Não tem nem Cara, foco absoluto. não tem nem o que falar. O que tu poderia, a gente já tá se encaminhando pro fim, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem muito especial para aquele cara para 2 pessoas, eu queria que tu deixasse uma mensagem muito especial, tá? Separa essa mensagem em 2 partes. Uma mensagem pro cara, porque eu um dia fui um sonhador. Eu também já trabalhei, enfim, fui marinheiro de conversa, a gente já conversou sobre isso aqui. Mas eu sempre aspirei, sempre desejei empreender. Já errei, já bati a cara em várias coisas, papo para um outro podcast, mas já quebrei a cara em vários, até que deu certo. Então, eu sempre sonhei em empreender. Eu queria que tu falasse para esse cara que hoje não tem uma empresa, mas ele sonha em empreender, tá? Que tu entregasse uma mensagem para ele e uma mensagem para quem já está empreendendo e está naquela fase difícil, sabe? O que tu falaria para essas duas? Porque a gente tem aqui 2 públicos-alvos, né? Então, o cara que quer empreender e o cara que já tem a empresa dele. Que mensagem tu deixaria para esses 2? Para quem vai empreender, a mensagem que eu digo é: se apaixone pelo negócio que você quer criar. Se apaixone, mas saiba que em determinados momentos de todo relacionamento, quando tem paixão, também precisa ter racionalidade para fazer as conversas que têm que ser feitas, né? Então, se o teu negócio, se é um negócio que merece o teu melhor, vai em frente. Muitas vezes as pessoas empreendem porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero me livrar do meu chefe, Ficar rico. porque eu quero ficar rico, por várias razões, né? E no Brasil, infelizmente, a maioria das pessoas empreende por necessidade e não por oportunidade. E essa é a razão pela qual muita gente quebra antes de dar certo, né? Porque foi por uma necessidade, eu preciso fazer alguma coisa. Então, quando você olha para o mercado, percebe uma oportunidade, vê que o teu negócio, que o teu produto pode impactar a vida das pessoas e você acredita muito nisso, vai em frente. Não desista. O Walt Disney criou um ratinho e quando ele foi vender para as pessoas a ideia do ratinho, todo mundo dizia, mas rato? As pessoas odeiam rato. Verdade, E ele dizia assim, mas o meu rato é diferente, o meu rato fala. Pior ainda, ratos não falam. E ele não só criou o personagem de maior sucesso de todos os tempos, Sim. como o Mickey, quando foi criado, ele fazia a própria voz do Mickey porque não tinha dinheiro para pagar alguém que fizesse a voz do Mickey. Então a voz do Mickey, que a gente conhece hoje, que é muito parecida com a voz lá de 1928, ele criou a voz. Ele deu voz para aquele personagem ali. Então você acredita muito, cara, vai ter um monte de gente que vai duvidar, mas segue teu coração. Segue teu coração. Se merece a tua dedicação, segue em frente. O Nelson Mandela, ele dizia assim, como é que ele fala? Tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz assim, que você deve se apaixonar por aquilo que você quer. Porque se você não se apaixonar, você não vai entregar o teu melhor por aquilo que você faz, né? Perfeito. Então se apaixone por aquilo que você quer empreender. E para quem está empreendendo e acha que é difícil, cara,
No Brasil, 60% dos negócios quebram antes de 5 anos. 45% quebram antes de 2 anos. Quase metade, né? Ou seja, nenhum negócio deveria, pela lógica de mercado, eu já dei muita aula de empreendedorismo. Eu já orientei mais de 130 trabalhos de conclusão de curso, muitos deles se tornaram empresas grandes. Empresas que hoje empregam mais de 400 pessoas. Nossa. Alunos meus que fizeram um trabalho, um plano de negócio, numa aula e acabou virando um negócio. Cara, nenhum negócio deveria, pelo menos, dar lucro antes de 2 anos. E por quê? Porque todo negócio demora um tempo para amadurecer. A maturação era necessária, né? Então, se metade fecha antes de 2 anos, fechou antes de dar certo. A maioria das pessoas desiste do negócio antes de dar certo. Então, acredita, melhora e busca a excelência. Se você faz um trabalho muito bem feito, você vai encontrar um espaço no mercado. Por que que o Walt Disney criou uma empresa pautada na excelência? Porque quando eles saíram da cidade de Marceline, lá no interior dos Estados Unidos, a cidade de 2.200 habitantes, minúscula cidade, onde o pai dele tinha uma fazenda, e comprou uma distribuidora de jornais em Kansas City, o Walt Disney e o Roy Disney, os dois irmãos mais novos, eram os que entregavam o jornal. E o pai dele ensinou para eles que mesmo lá sendo uma cidade extremamente fria, eles às vezes saíam para entregar jornal na madrugada com neve. Nossa. Que eles, ao invés de passar na frente das casas e jogar o jornal, eles deviam entrar dentro da casa, colocar o jornal num lugar em que ele ficasse abrigado da neve e da chuva e colocar uma pedrinha em cima para o jornal não voar. Só que eles demoravam 2 vezes mais para entregar o jornal do que os outros. Só que eles fidelizaram todos os clientes. Por quê? Porque o jornal deles não voava e não molhava. Então todo mundo era fiel a eles porque eles entregavam mais. O Walt Disney dizia, né? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Faça o que os outros não fazem porque a concorrência vai se tornar irrelevante. O Walt Disney dizia depois que quando ele criou a Disney, a cultura de entregar o jornal daquela forma foi a cultura que ele implantou dentro da empresa. Sim. Vamos fazer sempre mais do que os concorrentes fazem, porque a gente não vai ter concorrência. Fazer diferente, fazer o melhor. Então, para você que está no meio do teu negócio, está com um negócio, está empreendendo, cuidado. Cuidado com a história de que eu tenho que fazer por um custo menor que a minha concorrência, senão eu não ganho mercado. Isso é o maior erro que o empreendedor comete. Não entregue custo baixo, entregue valor, diferenciação. Veja o que você pode fazer a mais que o teu concorrente não está fazendo para fidelizar o teu cliente. Ótimo. Faça uma entrega de alto nível. Ótimo. Ótimo. Nossa. Busque excelência. Eu sou fissurado desses papos, cara. Eu ficaria Muito, ouvindo muito aqui a legal. tarde inteira. Tens alguma pergunta? Não, Não? acho que é isso. Eu acho que é isso. A gente vai encerrando. Eu vou te fazer uma pergunta final. Depois isso aqui a gente corta, mas vou fazer uma pergunta final para ti, Cláudio. Agora é sobre a Seven. Você é cliente da minha empresa, da Seven, né? E eu queria te fazer uma pergunta simples, mas muito objetiva. O que te levou a procurar a Seven? E o que no teu negócio, o que te levou a procurar a Seven na época, tá? E que transformação o teu negócio sofreu a partir dali? Alex, quando eu procurei a Seven, eu estava num processo de crescimento nas redes sociais, mas um crescimento bem tímido, né? Para dar uma ideia, no ano de 2023, em outubro de 2023, eu tinha 8.000 seguidores no Instagram. Em outubro de 2024, eu estava com 17.000 seguidores no Instagram. Um pouquinho depois de eu ter contratado a Seven Go. Sim. E agora, em março de 2023, eu já estava... De 2025... Na verdade, estamos em abril, né? Agora, em abril de 2025, eu já estou com 55.000 seguidores no Instagram. E o nível de engajamento aumentou muito, né? Então, o que eu buscava era isso. O que eu buscava era o crescimento e a relevância. Mas eu digo para ti que a maior contribuição da Seven Go não foi ter me ajudado a aumentar o número de seguidores nas redes sociais. Mas foi ter colocado estratégia dentro da minha presença nas redes sociais. Nossa. Porque eu contratei uma empresa que ela faz o impulsionamento, mas ela me entregou junto estratégia. Toda conversa que eu faço contigo é uma estratégia, é uma conversa onde eu aprendo mais sobre para onde o meu negócio tem que ir, para onde a minha presença nas redes sociais tem que ir, né?
E aí, já que falamos em entregar valor, em surpreender, em superar expectativas, o que faz com que alguém seja fiel a uma marca, a um fornecedor, é o valor percebido. Esse é um conceito. E valor percebido é calculado através de duas componentes: benefício sobre expectativa. Então, você consegue fidelizar um cliente quando ele tem um alto valor percebido, e você pode aumentar o valor percebido ou aumentando o benefício ou diminuindo a expectativa. A Disney, por exemplo, usa muito inteligentemente, de forma muito inteligente, a redução de expectativa porque ela sabe que o benefício dela é muito difícil entregar mais já, porque todo mundo cria, né, uma certa expectativa sobre Disney. Né? Uhum. O que eu posso dizer sobre a Seven? A Seven não baixou a expectativa em momento nenhum. Ela sempre me prometeu bastante, mas o que ela me entregou era mais do que eu estava esperando. Nossa. E por isso que eu tenho um alto valor percebido sobre a entrega que vocês fazem. Legal, obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu fico muito feliz porque tem uma equipe lá dentro que trabalha junto com a gente, né? E a gente se dedica ao máximo. E toda a vida, até quando o Cláudio vai lá, a galera se inspira, a galera vibra. Ele sabe disso, a galera vibra e tudo. Legal, Porque, legal. cara, a galera gosta desse espírito dele. A galera. Já falei pra eles que um dia a gente vai crescer tanto, e é um sonho, a gente já botou nas nossas metas. Cara, eu vou levar essa galera todinha pra Disney, mano. Junto. Eu vou levar. Eu tenho certeza que eu vou levar o meu grupo pra lá. Quando? Não sei, mas eu vou levar. Tu trouxe uma fala que a gente já conversou. Tu falou sobre a Disney. Eu acho essa fala interessante, tá? Acho que é uma sacada que vai dar bem legal. Que a Disney, ela baixa a expectativa pra poder agradar ainda mais. Conta isso aí pra gente. Eu fui me hospedar com a minha família no hotel da Disney, e aí eu olhei no site da Disney as fotos. Eu olhei assim, não, o hotel é legal, um hotel bonito, né, pelas fotos. Quando eu fui me hospedar no hotel, eu cheguei lá e falei assim, cara, mas esse hotel é muito melhor do que está nas fotos. E aí foi quando eu descobri que a Disney, quando ela coloca as fotos no site, ela faz umas fotos mais ou menos para baixar a expectativa, e quando você chega lá, o hotel é muito melhor do que o hotel que você viu. E aí aumenta o valor percebido porque baixou a tua expectativa. E aí eu fui descobrir que isso é uma estratégia da Disney. O tempo todo ela baixa a expectativa. Ela, por exemplo, quando você vai brincar num brinquedo da Disney, eles jogam 10, 15 minutos a mais. Porque todo brinquedo da Disney, quando você vai entrar no brinquedo, tem lá um visor que mostra o tempo de espera para aquela atração. Você olhou, tem 1 hora de espera. Vai demorar 45, 50 minutos. Porque ela joga um pouco mais de tempo. Por que você olha assim? Bom, entrou agora. Ah, é meio-dia, então vai demorar 1 hora, quer dizer que 1 hora eu saio daqui, beleza. Você olhou no jogo. Ué, 12h50 nós já brincamos? Então ela faz isso para poder baixar a tua expectativa e depois ela poder surpreender. Engraçado que ela faz isso estrategicamente, mano. Cara, muito massa. Cláudio, concluir alguma coisa? Não, cara, esse podcast foi uma aula, né? Não foi nem um. A gente fica vidrado escutando, né, cara? É cara, muito massa. Legal. Parabéns, Cláudio. Bem Parabéns por ter vindo aqui. Muito obrigado por compartilhar conosco essas histórias inspiradoras. Para mim é uma honra ter tu como cliente dentro da agência, porque eu vou aprendendo cada vez mais e a gente já mudou bastante coisa ali dentro por conta de estar trabalhando junto contigo, sabe? Então, assim, teu objetivo de vida, ele é cumprido. Seja em parcerias de trabalho, seja na tua vida, no teu dia a dia, tá? Pelo menos eu posso dizer como pessoa que é cumprido, pelo menos na minha vida, na vida dali do pessoal e da minha empresa, porque a gente escuta, a gente vê, a gente às vezes eu tenho o meu gestor que é lá, fica olhando teus vídeos pra poder subir e tal, né? E eles, cara, olha só isso aqui, cara, que sensacional. O Wesley lá, fica lá. Cara, sensacional. Então, assim, teu objetivo tá sendo cumprido, tá transformando vidas, tá? Então, eu queria te agradecer muito, né? Agradecer aí ao Mário também, que tá aqui. Agradecer ao pessoal da Rexzoom Produções, né? Como é que é, Mário? Bordão deles? Aperta o REC e dá um zoom. Aperta o REC e dá o zoom. E pra você que deseja fazer, de novo, né, mais um merchan aqui, que precisa fazer o teu podcast, tua transmissão ao vivo, procura o pessoal da Rexzoom Produções, tá? Esse aqui foi mais um podcast The Business Talk. Um TBT. Mais um TBT oferecido por 7Go e Creative Sistemas. Cláudio, brigadão pela presença. Obrigado a vocês. Conto com você de novo aí futuramente, com certeza, tá? Como a gente sempre fala, vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos. É isso aí. Gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau.